Fala galera, beleza? Rafael por aqui e estamos de volta para mais um episódio do Papo de Craque. É isso, Leonardo? Exatamente, estamos aqui com a nossa querida Eduarda, mais conhecida como Duda. Duda Wolff. Psicóloga do Clube de Regatas do Flamengo da categoria Sub-20. É um prazer recebê-la aqui, você, Duda. Prazer é meu, meninos. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pela presença. A Duda já fez algumas lives conosco, né, da Escola Flamengo na época da pandemia, mas te ver presencialmente e estar aqui, né, inaugurando também, né, a bancada do Papo de Craque. Muito obrigado pela presença, tá, Duda? Duda que estava com frio, nosso estúdio aqui tem alguns Bem pinguins frio. que atuam aqui, né? Estava com muito frio e por isso ela já está trazendo o nosso presente maravilhoso, tá? Nosso moletom. Que casaco, hein, tá? Rafa? Moletom maravilhoso, né? Bonito, hein? Estou trajada, né? Moletom Bonita. maravilhoso, tá exclusivo da Escola Flamengo. Então, para você que quer adquirir esse super moletom, é só entrar no nosso site escolaflamengo.com.br/loja e você vai ver esse casaco e mais vários produtos, tá? No nosso e-commerce. Beleza? Duda ficou muito bem com o casaco, gostou Obrigada. bastante, né? Agora não está com frio. Nosso Leonan aqui que está... Frio, meu irmão. Tá tremendo, né? Vai ter briga lá em casa por ele, tá? Fiquem cientes. Então, ó, já tá vendo, produção? A gente já tem também, da próxima vez, ó, mandar um pro Felipe também, porque já fui avisado que talvez o casaco seja sequestrado. É isso. Mandar um abraço pro Felipe, né, Mandar um Rafa? abraço pra Foi ele, campeão muito agora obrigado. sul-americano, Sub-17. Final do ano tem a Copa do Mundo Sub-17 também. Felipe Leal, um grande abraço. Um cara que é uma referência hoje no cenário de futebol de base e a gente torce muito por ele também. Muito legal, muito legal. E quem sabe a gente possa recebê-lo aqui Exatamente. também. Tá? Verdade. Então fica aqui o convite, tá? Pro Felipe. Pra Duda vir também juntos. Imagina a Os gente dois fazer juntos? os dois juntos. Que história, gente. Então, vamos fazer. E a gente presenteia o Felipe com o casaco pra ele, né? Pra ele não ter que sequestrar o casaco da Duda. Tá? Então, campanha Liberte o Casaco da Duda. Tá? Justo. Beleza? Então é isso. Ó, tem alguns recados aqui também pra dar, tá? Muito obrigado aos nossos patrocinadores, a 365 Consult, tá? Empresa que ela tira vistos para os Estados Unidos, tá? Então, se você vai viajar, se você precisa tirar visto, né? Tá nessa correria, já clica aí embaixo no link da descrição, o 365 Consult faz isso para você, toda a parte burocrática, todo o preenchimento, né, daqueles formulários lá, daquela coisa complicada, você pode fazer com a 365 Consult. Beleza? Além disso, queria agradecer a galera do UW Studios, a nossa casa Tá aqui muito bonito, do né, nosso Rafa? podcast. Tá lindo, muito legal, né? O pessoal gosta bastante, né? E gosta bastante também dos pinguins que moram aqui, que tá um frio. Mas, cara, o bom é que o ar-condicionado tá funcionando. É isso. Clima de montanha. Clima de montanha. Sempre tá reclamando. Quando tá calor, quando tá É frio. isso, é isso. Então, muito obrigado pro pessoal da UW Studios. E para você que quer gravar algum podcast, alguma videoaula, né, algum curso, tá? Já procura o pessoal da UW Studios. Beleza? Além disso, você pode seguir a gente nas redes sociais, @Escola Flamengo no Instagram, no TikTok também, várias dancinhas e cortes também desse podcast, da pessoa que vos fala e outras pessoas também, né? E também compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e se inscrever no nosso canal no YouTube. É isso? Perfeito. Perfeito? Esqueci alguma coisa? Então, vou pedir o seguinte, vou pedir para nossa grande Duda Wolff se apresentar, contar um pouco da história dela. Ela também que é ex-nadadora do clube, né? Seleção brasileira de nado, né? Nado sincronizado. Falar um pouco, né, da sua carreira, tanto no nado e também hoje, né, atuando como psicóloga, né, das categorias de base do Flamengo, na categoria Sub-20. Muito obrigado pela presença, Duda. Obrigada, pessoal. Tudo bom? É a primeira vez que eu tô aqui, né? Um pouco nervosa, assim, para falar. Mas, então, fui ex-atleta, né, do clube. Minha última competição foi em 2021, na categoria Master, né? Chegamos até a categoria Master. Então, mais de 20 anos, né, competindo por esse clube. Então, eu tenho uma identificação enorme por ele. E a minha história começou no esporte, né, desde cedo. Eu fazia natação por conta da minha asma e da minha bronquite. E eu fazia ginástica olímpica, porque eu era, né, atacada. Então, minha mãe queria me botar num esporte que eu soubesse cair, né, enfim. E, particularmente, eu era muito boa na ginástica olímpica.
E aí, um belo dia, eu quebrei minha perna. Meu quebrei Deus. minha tíbia. E aí, o médico virou pra minha mãe e falou, ó... Já Não vai dar. Não vai dar, a gente não pode mais, né? Muito impacto, botar ela num esporte de impacto. E aí, a minha mãe, pô, da natação você não sai por causa da sua asma e da sua bronquite. Eu falei, tá bom, vida que segue. E aí, no colégio, uma amigona minha virou pra mim e falou, pô, Duda, por que você não vai fazer nado sincronizado? Vamos fazer uma aula experimental. Eu falei, que cargas d'água é isso? Que esporte é esse? Né? Pra quem não sabe, é aquela perninha pra cima, aquele balé aquático, né? Atualmente está se chamando de nado artístico, né? Mudou a nomenclatura. E aí, a gente foi lá fazer o teste. Passamos, obviamente, porque a gente já sabia nadar. Ótimo, né? Era o pré-requisito. Quantos saber anos isso, Duda? nadar. 5 anos. Caramba. Cara, 5 para 6. legal. Nova, assim, né? muito nova, muito nova. E aí eu me apaixonei. E aí eu fiquei, desde então, né, nesse esporte. Lá eu participei também da seleção brasileira. Eu fiquei uns 5 ou 6 anos participando da seleção brasileira. E dentro da seleção foi o meu primeiro contato com a psicologia esportiva. Que Pô, que tinha uma legal. psicóloga lá que fazia o trabalho com a gente, com a comissão, né? E aí eu falei, caramba, que máximo. Porque na minha época, enquanto atleta, né, quando a gente ia para competição e eu via as meninas nervosas, umas vomitando, outras se tremendo. Aí eu falo, gente, que palhaçada, né? A gente treina o ano inteiro para chegar na hora, tipo, tá todo mundo bem, não? Eu pensando comigo mesma, né? E aí eu não sabia abordar elas, porque eu ficava nervosa por elas e ficava meio... Caraca, gente, vamos, a gente tem que entrar. E umas não queriam entrar, outras ficavam muito nervosas. E aí, com esse contato com a psicologia lá na seleção, né, que eu fui entender os motivos, como é que cada pessoa, né, lida com os seus sentimentos, com as suas emoções, né, não só nos treinos, mas nas competições. E aí me despertou, né, aquele brilho no olhar. E aí também calhou de eu ter que escolher, né? Porque a gente sabe que viver do esporte olímpico aqui do Brasil é muito difícil. É muito Sem difícil. dúvida. Tem modalidades que são, assim, às vezes quase impossível, né? Exatamente. Então, na época, assim, foi muito doloroso para mim fazer essa transição. E eu lembro que foi uma briga dentro de casa. Minha mãe, que isso? Tu saiu da seleção, não me comunicou nada. Eu falei, não, mãe, eu tô num momento da minha vida que ou eu vou para a área acadêmica... Perfeito. Ou eu continuo no nado sem perspectiva nenhuma, financeiramente falando, né? Mesmo sendo atleta de seleção. Mesmo sendo atleta de seleção. Porque na seleção, ali a gente recebia o uniforme, eles pagavam a nossa passagem. No máximo, você recebia o Bolsa Atleta, né? Que você teria que ficar entre os 3 primeiros colocados no campeonato nacional e tudo. Mas, tirando isso, você não vê perspectiva. Teria que sair para fora Do país. do país. Então, eu falei, não, eu estou muito certa com o que eu quero trabalhar. Eu acho que eu também já esgotei todas as minhas possibilidades dentro do esporte, né? E por que não continuar fazendo esporte só pelo Flamengo, linkado à psicologia esportiva? Pois bem, entrei na minha graduação, certeira que eu queria trabalhar com psicologia esportiva. Que maneiro. E aí, faz PUC, não faz PUC, porque era do lado de casa. Eu falei, gente, a PUC não tem psicologia esportiva. Na minha época não tinha. Sério? A grade. Caramba. E aí eu tive que fazer a IBMR, que era um pouco distante, ali na praia de Botafogo. Enfim, fui lá para a IBMR. Tive aula, fiz cursos por fora. Na época também, aqui no Rio de Janeiro, era muito precário os cursos de psicologia Isso esportiva. quantos anos, Duda, tu tinha? Quando você iniciou o processo na formação acadêmica? Ai, foi em 2010. 2010. Quantos anos eu tinha? Sou de humanas. Faço cálculo aí. Tá quantos anos hoje? 20. Tô com Vamos lá, voz da consciência. 31. Vamos ajudar aqui. 2010 a 13 anos atrás. Então, você tinha exatamente 20 e poucos, né? Não. 20. 18 anos. Nossa diretora querida salvou. 18 anos iniciou o processo acadêmico. Que legal, cara. Exatamente. E ali na graduação, né, eu me deparei com outras oportunidades sem ser o esporte. Eu falei, por que não também testar, né? Teve vivências? Tive. RH, odiei, Leonan. Odiei. Ficar ali, ó, computadorzinho, dentro de uma sala, odiei. Não dá. Eu falei, não dá. Eu gosto, né, da vivência de competição. Da troca, né? Da troca, exatamente.
E aí eu falei, cara, testei pelo menos, né? Vi que não deu certo, vou continuar focando na psicologia esportiva. Mas isso nesse paralelo, você ainda também estava competindo pelo clube? Tava. Também, né? Competi até 2021. Isso, então. Não sei como, Rafa, mas eu competi. Eu treinava Se de noite. dividiu assim. Até 2021 eu trabalhava de manhã e de tarde lá no Ninho, saía, ia direto pra Gávea e treinava com as meninas de noite. Cara, e o trânsito, imagina. E o trânsito do Rio de Janeiro. É muito amor ao esporte, né? né? Realmente. E aí, beleza. Terminei minha graduação, fui fazer minha pós logo de cara, porque não apareceu nenhuma oportunidade. Chegou a fazer algum tipo de estágio dentro, quando estava na faculdade, mas no esporte em si? Sim. Ó, fiz estágio no futsal, na natação, basquete, saltos ornamentais. Isso tudo no clube? Não, algum em outro outros clubes. Em outros clubes foi também? No Fluminense, no Flamengo também. E por fora, né? Pô, legal. Muito legal. No Remo também fiz, lá no no Remo Flamengo. também. Caramba, venceu vários esportes, né? Foi. E o meu foco sempre foi o esporte olímpico. Por isso que eu fico brincando com o Felipe, né, dentro de casa. Eu falei, cara, o futebol me escolheu a dedo. Porque eu entrei para trabalhar com a psicologia esportiva, né? Por conta dessa experiência que eu sempre tive nos esportes olímpicos. Eu falei, cara... O futebol em si não era tão fomentado ali. Não era. Nunca imaginei trabalhar com futebol. Nunca. Como é que isso aconteceu e apareceu? Então, aí eu fui para minha graduação, pós-graduação. Não tinha surgido nada. E na pós-graduação você tem que fazer uma conclusão, né, do trabalho. E aí eu apresentei esse meu trabalho voltado para um programa de potencialização que era de psicologia positiva, voltado para psicologia esportiva. Que maneiro. E aí, após essa finalização desse meu trabalho, uma menina da minha sala virou, poxa, Duda, o meu pai está trabalhando no futebol profissional do Flamengo e ele dá uma consultoria, ele faz consultoria da parte mental. Você teria interesse em conversar com ele? Eu falei, por que não, né? Super jovem. Vamos lá. Marcamos um café, conversamos, papo vem, papo vai. Ele fez a proposta para mim de trabalhar. Então, ou seja, eu entrei no Flamengo pelo profissional. Caramba! Sim. E aí... Então, antes disso, então, não tinha passado teoricamente, quando você se torna profissional, né? De fato, se forma, você não tinha passado em nenhum clube até então. Não. Após se no formar. Futebol, após né? se No formar. futebol, não, né? No futebol, não. No caso, não. Foi meu primeiro Primeira experiência. contato, Cara, né? que maneiro. E aí, foi em 2017, eu fiquei 1 ano ali, né? Depois, o Flamengo se desfez o contrato com essa consultoria. E aí, eu conheci o Cadu Borges, né? Que na época era o coordenador. E ele viu o meu trabalho lá no profissional. Ele, enfim, se encantou, gostou muito. E aí, fez a proposta para eu ir para as categorias de base. Legal. Aí, eu falei, pô, Cadu, partiu, vambora. Né? Achei que era um desafio. E aí, eu entrei trabalhando do sub-14 ao sub-17. Agora, vocês imaginem. A quantidade. A quantidade, né? O quantitativo doido. Eu lembro perfeitamente. De atletas que era. De atletas, E aí, ali eu fiquei uns 3 ou 4 anos, né? Vai fazer 7 esse ano. E aí, depois, mais tarde, ano passado, o Luiz me convidou para subir para a categoria sub-20. Perfeito. E é onde eu estou atualmente com a categoria sub-20. Muito legal, Duda. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação, por exemplo, a contexto dos esportes, né? Você falou que teve a passagem primeiro, a experiência primeiro nos esportes olímpicos e pensava também que a psicologia esportiva seria mais ligada aos esportes olímpicos e depois, hoje, está no futebol. Qual que seria, assim, para você a maior diferença, assim, em termos de, né, para a sua profissão, né? Em lidar, por exemplo, com o esporte futebol ou lidar com outros esportes, como você passou no Remo, né, nos saltos ornamentais, né, em outros lugares também, em outros esportes? Então, Rafa, eu vejo que no futebol tem muito aquele deslumbre, né? É o futebol. Eu acho que tudo também que envolve dinheiro, né, chama mais atenção. E na minha época, quando eu comecei a minha profissão, tinha muito preconceito ainda na área, né? Existia, o Paulo Ribeiro fazia um trabalho excelente lá no Flamengo. Você no profissional do Botafogo, né? Isso. A Adriana Lacerda também, que agora está atualmente nos Esportes Olímpicos do Flamengo. Acho que teve anos e anos de Flamengo, não foi? Foi. Na base, eles foram os pioneiros Perfeito. ali, né, no futebol. Eu tive contato com eles. E muito se ouvia que era um preconceito, não tinha muito espaço para você trabalhar.
E aí, em contrapartida, nos esportes olímpicos, cara, os atletas vão até você. Né? Eles te procuram. Entendem a importância, né? Exatamente. Abraçam mais a psicologia. E lá atrás, no meu início, eu via que o futebol, os jogadores... Não, psicólogo é coisa de maluco. Não vou conversar com ela, não. Resistência é muito grande. Exatamente. Se eu vou conversar, lá, o treinador tá me olhando com ela. Ele vai ver que eu tô com algum problema. É melhor nem procurar ela. E, Duda, assim, não somente o jogador, mas como o meio também tinha uma resistência muito grande, né? Sim. O clube em si, os profissionais, as pessoas ficavam assim, pô, psicologia, tal, pô, será que isso é tão importante pro desenvolvimento global aqui de todo mundo e tal? E hoje a gente vê que o cenário é completamente diferente, né? Graças a Deus, né? Eu acho que como um todo, né, em todos os esportes eles estão vendo que a questão da inteligência emocional é o que né, que eu chamo de inteligência. A minha pergunta é, digamos assim, o porquê, né, digamos assim, desse preconceito ou, digamos assim, dessa, vou chamar de miopia na visão. Porque a gente viu o seguinte, né? Outros atletas de outros esportes, né? Que são, digamos assim, que têm esse acompanhamento, que têm, né, essa, digamos assim, vivência, que tem a psicologia incutida ali, tendo sucesso, por que não trazer para o futebol? Não é algo natural? Sim, não seria sim. assim natural? Mas eu penso, Rafa, que assim, né, tem a cultura do futebol, né? Isso a gente não pode deixar de lado, que tem um peso muito grande, mas eu vejo que na mentalidade deles a psicologia não é algo determinante. Exatamente. Tanto que assim, você pode ter o pior time, tá desempenhando muito mal e ganhar. Isso pode acontecer. Numa natação da vida, de repente, né, um basquete da vida, não sei. Você pode estar no seu pior dia e não necessariamente você vai ganhar ali. Né? Então, assim, tem essas contradições todas, mais essa potencialidade dessa cultura do futebol enraizada, né, sobre a parte mental. Exatamente. E que, graças a Deus, está sendo quebrada, né? Porque a gente está vendo hoje em dia que a saúde mental, assim, é muito importante. Perfeito. Né? Não, porque para mim, assim, eu vejo e falo assim, cara, o porquê, né? Se eu posso, digamos assim, ter uma ferramenta, né? Ter, digamos assim, um acompanhamento que vai fazer com que os meus atletas performem, digamos assim, melhor, por que não? Eu acho que é uma falta primeiro, de as pessoas entenderem o que é, de fato, como é que funciona o departamento, como é que, de fato, hoje a psicologia tem uma influência muito grande para potencializar os seus atletas, né? De forma individual, de forma coletiva, de forma individual que também vai repercutir na forma coletiva. E acho que se criou talvez uma resistência pelas pessoas não saberem, de fato, o quanto a relação mental influencia no todo o processo. Mas será que elas não sabiam disso? Porque, por exemplo, é isso que eu falo da questão da influência, e a gente até, vamos tirar alguns exemplos, alguns ídolos, que, cara, que você via que, né, tinham, digamos assim, acompanhamento, que tinha, né, um setor para isso, né, e tinham resultados excepcionais. Não é, de repente, que o futebol ele começou a ter um processo de profissionalização, digamos assim, das pessoas que trabalham com futebol, né, serem mais profissionais e verem o seguinte, cara, esse é um lado que nos outros esportes está presente e aqui também tem que estar presente. Sim, e alto rendimento é detalhe, né, gente? Exatamente. Exato. Essa que é a questão. É cercar de tudo, né? Cercar do todo. Exato. Dos pilares todos que envolve da importância da variável física, Exato. da importância da variável técnica, da importância da variável mental, que influencia na construção de um ambiente favorável para o desenvolvimento de todo mundo. Eu costumo brincar assim, né, com os jogadores. Vamos supor que você é uma empresa, né, de fora do país e está chegando aqui no Flamengo, né? E aí você vira pro dirigente e fala, eu quero um jogador top para eu levar lá pro meu clube, tá? Tá. Tenho 2. O atleta A é aquele atleta super talentoso. Muito talento, técnica pura. Agora, em contrapartida, o comportamento dele, mental, relacionamento interpessoal, uma droga. Disciplina, uma droga. Chega atrasado, enfim. E aí a gente tem o atleta B, que não tem uma qualidade assim tão boa quanto o A, mas em contrapartida vai te dar essa inteligência emocional, vai te dar esses comportamentos. Quem vocês acham que ele leva? E aí eu pergunto para vocês, quem vocês acham que os atletas escolhem para levar?
Ele vai querer, de repente, levar o talentoso. Ele Né? vai levar... pra mim... Não, quem o dirigente levaria e quem o dirigente. atleta fala. É, isso O aí. atleta. O atleta, eu acho que ele pode falar pra você o B. O dirigente vai levar o A. É. E aí? Você Eu tem- acho que hoje em dia isso já muda um Então, pouco. Não, perfeito. eu Hoje em acredito dia, que hoje sim. muda. Eu tô falando, hoje eu acredito digamos que assim... é o menino que talvez não Exato. seja talentoso, mas que tenha outros valores que são de muita Exatamente. importância Hoje a gente pra vê performance isso. dele. Sim. Mas a gente tá vendo isso, digamos assim, de 12 anos pra cá, 10 anos pra cá, a Sim. gente tá vendo isso. Né? Porque, cara, nessas questões, até vamos tirar um pouco da seleção brasileira como um aspecto, né? Sim. A gente viu o Brasil, ele não conquista uma Copa desde 2002, certo? Né? E a gente já atribuiu algumas derrotas por falta, né, do mental. Porque a gente tem a matéria-prima, a gente tem o talento, a gente tem tudo isso. Cara, se desde 2002 a gente está percebendo que a gente teve momentos que faltou, né, a questão do acompanhamento psicológico, por que a gente não fez isso ainda? Não, e na última Copa a gente não teve o papel, a figura do psicólogo Não, na não Copa. tem. Há muito tempo E não assim, tem isso que o Rafa tá falando. e assim, você na sua comissão técnica, você tem os especialistas das funções. O preparador de goleiro, o preparador físico, o treinador. Ah, não, mas a gente entende sobre psicologia porque a gente tem uma relação muito boa. Não é isso. Não é isso. A gente tem que ter, sim, um especialista da psicologia para que possa estar nesse ecossistema para que a gente consiga desenvolver o melhor ambiente possível. Ah, o Leonan é ótimo, o Rafa é um cara que lhe dá muito... gestor não de é grupos, diferente. não sei Cada o que, um que é tem o sua que o pessoal- especialidade. Cada um tem sua especialidade e necessita, sim, de ter esse acompanhamento que é fundamental, cara. É fundamental. A Duda é psicóloga, é a Duda que é especialista, então todos têm que estar nesse sistema aqui para que a palavra da Duda seja de fundamental importância para, de repente, solucionar um problema que é do Rafa. Então não vou ser eu que vou solucionar esse problema, a Duda que vai fazer a intervenção, entendeu? E eu também percebo que, assim, o trabalho da psicologia é um processo, né? Não é tangível às vezes e não é rápido. E às vezes eu não consigo dar dados para o meu gerente, para o meu dirigente. Eu não consigo dar dados. Claro que a gente consegue, né, elaborar algo em cima. E, de repente, trazendo essa reflexão que vocês estão pontuando, a psicologia é vista muito nisso, muito algo subjetivo. E que vai demorar. É a longo prazo. Né? Uma construção, É uma né? construção. E aí eu quero algo dinâmico, Imediatista. eu quero algo É, porque- volátil, porque o futebol é isso. Porque, né? exatamente, né? Ele tá mais voltado, às vezes, pro momento e pro resultado, É isso. né? Mas aí a gente tem que mostrar, né, que, por exemplo, para ter esse resultado, né, você também tem que ter uma base sólida que, né, tem vários segmentos e a psicologia é um deles. E eles também não podem enxergar a psicologia como apagar incêndio. Ah, tô com um problema aqui, contrata a psicóloga. Não. E foi. E Ou foi um muito, coach, e foi ou- muito feito assim, né? Por muitos anos, né, Por Duda? muitos anos. E, de repente, é isso, essa visão É. do trabalho da psicologia é que foi vista de maneira errada. Exatamente. Quando foi a mudança de chave para você, assim? Quando você acha que o mercado, ou se está sendo agora, que o mercado está percebendo que esse é um ponto que a gente tem que acompanhar, que a gente tem que, né, a questão do bem-estar, né, mental dos atletas. A gente tá ouvindo muito falar de burnout, né? Questão, por exemplo, da própria... Na última Olimpíada, né? A Simone Biles, Sim, né? sim. Cara, que teve, né, uma das melhores atletas do mundo e ela falando exatamente sobre isso. Sobre o desgaste mental, sobre o estresse, sobre a carga que um atleta de alto rendimento ele tem. Sim, eu vejo que o esporte, né, como um todo, independente da modalidade, ele é um recorte da nossa sociedade. Perfeito. Então, a gente vê, né, nesses grandes eventos, Olimpíada, Mundiais. E aí, quando uma Simone Biles, né, se posiciona sobre uma saúde mental, isso reforça a questão da psicologia, a importância da psicologia esportiva, né, como uma figura importante dentro de uma comissão. E aí, é muito importante você tentar fazer esse trabalho de conscientização, não só com os atletas, mas também com a comissão técnica. Perfeito. Né? Você, eu acho que muito bem sabe do quanto vocês, comissão, são meu braço direito e esquerdo. Perfeito. Sem vocês, eu não sou ninguém ali dentro. Eu preciso de vocês para o motor funcionar.
Então, essa questão da saúde mental, eu acho que ficou muito aflorada por conta de que a sociedade está doente. Hoje a gente está doente. A gente tem crianças que não sabem lidar com frustração. As categorias menores, a gente não sabe. Nunca ouviu um não na vida, sabe? E trazer isso para o esporte é muito ruim. Porque aí, se eu não sei receber um não sei o nível hierárquico aqui dentro, de questão de respeitar, né, meu técnico, meu preparador físico, como é que é isso tudo? Isso é reflexo do que ele traz, às vezes, de casa. De casa, exatamente. Exatamente. Isso que eu ia falar, até de uma influência que ele tem dentro de casa, de entender que, às vezes, até o pai e a mãe não sabem também receber um não. É isso. Mas por quê? É tudo um ciclo, né? Desde lá de trás. E aí eu vejo isso. É uma sociedade imediatista. A gente tem que entregar a todo momento, de forma perfeita, e a gente não está conseguindo. Exatamente. E a gente é só cada vez mais exigido. E hoje a gente tem também as redes sociais, né, que ampliam, digamos assim, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Porque existe uma análise comparativa enorme em que a gente vive, às vezes, uma realidade que não é a realidade, né, da maioria das pessoas, ou realidade que as pessoas querem passar e não é aquilo na realidade, né? Sim, com certeza. É difícil você trazer para a realidade, porque na teoria tudo é lindo, né? Exato. Tudo é maravilhoso. E até para exemplificar essa questão do processo da psicologia, eu já vou até me aprofundar sobre a categoria 04, lá Perfeito. dentro do Flamengo, né? Que foi um case, assim, a gente ganhou 2021 tudo, só que a construção foi feita desde o Sub-14. Exatamente. Eu lembro, assim, de sentar várias reuniões, montar plano de ação e estratégia com o Cadu, com a comissão técnica, com o Mário, com todo mundo junto. E, não, essa geração, ela é muito talentosa, mas não tem resultado. E não sei o quê. E aí eu lembro de eu ir para as abordagens coletivas com os meninos, eles não queriam nada. Nada com a vida. Nada. Entra também a questão da maturidade, obviamente. Perfeito, sim. Mas, assim, você consegue perceber a evolução deles ao longo de 4 anos, vamos dizer, 3 anos? Entendeu? E isso eu atribuo à psicologia também. E você também não vê a questão do exemplo positivo, digamos assim, das categorias menores estarem vendo esse trabalho sendo feito e depois, quando chegarem no momento de, né, no momento de também entrarem nesse processo, entrarem mais tranquilos, porque eu tô vendo que esse é um processo normal do clube, né? E eu vou também entrar aqui e vou falar sobre a minha vida, vou falar sobre os meus sentimentos e tá tudo bem. A aceitação não só dos Exato, atletas, né? Mas da comissão. Lá atrás, quando eu falava que tinha preconceito, hoje eu tenho, assim, total liberdade para trabalhar com as categorias lá. Porque todo mundo já conhece meu trabalho, tudo bem, mas, assim, te dá uma credibilidade quando você vê resultado, quando você troca, quando eu apresento, né, questões das avaliações psicológicas que bate com os comportamentos dos atletas dentro de campo. Então, isso traz uma credibilidade, né, e validação do trabalho que é feito pela psicologia. Perfeito. Ô, Duda, eu tenho uma pergunta que você falou aí você deu 2 cases do atleta A e do atleta B. Um momento importante chegando Que à mesa. isso? Uma pizza aqui hoje moral, também para hein? nossa convidada, tá? Gente, é a Pro primeira vez que pessoal. vocês recebem pizza? Primeira vez que Primeira a gente recebe vez. pizza aqui. Primeira Gente, vez. eu estou me Sensacional. sentindo muito importante. Perfeito. Caramba, já Nossa até me diretora desconcentrei aqui. Nossa diretora colocando Tá aqui. bonito, hein, Rafa? Tá bonito, Gente, né? Tá bonito. vocês são Só demais. não posso falar de onde é, porque ainda não é nosso Não é- patrocinador. exatamente, mas- Então, né, quando Fica a for, dica. fica a dica, né? Fica a obrigada. dica, Forneria Original, para ser a nossa patrocinadora aqui. Pizzaria original? Não, é Pizzaria Forneria Original, cara. Aí, tá vendo? Eu tô falando até demais aqui, ó. Tá vendo? Tô falando Já deu até demais. spoiler. Já tirou deu até, spoiler. beleza. Tá ótimo. Vou deixar Que aqui beleza, do lado. hein, Duda? Tirou Gente, que rótulo, tirou máximo. tudo. Máximo. Tá vendo? Vai com tudo, Tudo gente. preparado aí pra Se eu faço a vocês. pergunta, se eu como agora, Rafa. Faz a Vou fazer a pergunta, pergunta, vou fazer a porque aí pergunta. ela vai responder e Isso, você e você pode vai comer. comendo. Dá uma beliscada, show de Exato, bola. exatamente. Duda, você falou do case ali, do atleta A e do atleta B. A gente vê hoje em dia que cada vez mais o comportamento humano do atleta, né? Não o jogador de futebol se tornar um atleta de futebol, né?
E vejo hoje em dia cada vez mais somente o talento não vai fazer com que de fato ele consiga atingir o nível, vai sustentar, o sonho. né? Exatamente. E a gente vê que às vezes tantos talentos que a gente viu, né, no cenário de futebol e acabaram se perdendo justamente porque não tinha, né, esses comportamentos para buscar alta performance. E de repente aquele menino que não tem o talento tão aflorado, né, mas que é bom jogador, está num grande clube, mas que tem esses comportamentos diários para buscar essa alta performance. Isso é, logicamente, uma opinião minha, né? Eu acredito muito que esse atleta, né, que de repente não tem tanto esse talento, consiga performar e consiga buscar os objetivos dele e, meu irmão, consegue viver do futebol. E esse menino que é tão talentoso, mas não busca isso, que infelizmente fica no meio do caminho. E acredito também que se o cara for muito talentoso e tiver esse comportamento, ele é um fenômeno. Ele é um Vinícius Júnior, né? Como é que você vê essa perspectiva? De fato, hoje, não somente o talento vai fazer com que ele consiga chegar no futebol profissional, e esse comportamento de buscar performance diária, de fato, tem muito impacto na demanda psicológica para que ele consiga performar e desenvolver? Então, tem muitos fatores aí relacionados, né? Essa pergunta foi bem complexa. Foi bem acho que é melhor você comer uma pizzazinha. Toda pizza até eu responder tudo. Eu acho que ele fez isso de propósito. Foi proposital para vou servir todo mundo. Poder provar a pizza. Então, o que eu vejo? Tem vários casos ali dentro do próprio Flamengo, né? De atletas que, de repente, não eram titulares, né? Perfeito. Constantemente. O Kaique Tocantins. Aham. E ele tinha um comportamento exemplar, Rafa. Assim, super disciplinado, nunca deixou se abater, sabe? Você foi muito envolvido, engajado, né? Exatamente. E agora tá com uma oportunidade lá na Dubai, Arábia, sei lá. Tá em Dubai. Isso aí. E tá ótimo. Já levou até a família dele lá. Exatamente. Isso é um dos casos. Mas eu vejo que envolve tantas outras coisas, não só o talento, é a sua rede de apoio. A família é o principal a família, pilar nem nisso, só a né? família, os responsáveis, os amigos, empresário, quem está ali por trás desse ser humano, né, que não vê só a grana ali embutida. Exatamente. Né? Fazer um ambiente transformador ali para que ele cada vez mais se capacite, né? Exatamente. E eu vejo que hoje em dia tá todo mundo mais ou menos no mesmo patamar de talento, de qualidade. Perfeito. E aí o padrão do clube é muito alto. O padrão do clube é muito Exatamente. alto, né? E aí, até para você se destacar, cara, você tem que ser diferente em alguma coisa. E a parte mental entra nesses requisitos aí, né? Então, eu atribuo a rede de apoio, eu atribuo a questão desse autoconhecimento. Será que esse atleta se conhece o suficiente? Sabe o seu reconhecimento do modelo mental, das suas virtudes, das suas potencialidades, aquilo que ele precisa evoluir de fato, né? Essa capacidade perceptiva apurada, crítica. Ter essa tomada de consciência do bem-estar subjetivo, que eu chamo de felicidade. O que você faz para além do futebol que te traz felicidade? Perfeito. Cara, às vezes eles não sabem. Ah, Duda, sei lá, jogar videogame. Aí se perde também a questão do relacionamento, né, com os amigos, a resenha. Você quer, videogame, é celular. Vídeo na internet. É isso. Também atribuo a questão de reconhecimento de sentido e propósito, né? Isso tudo dentro desse autoconhecimento que eu estou falando, né? Para além do talento. Vejo a questão da regulação emocional. Como é que eu fico ansioso em determinado contexto? Por que eu estou ficando ansioso? Mas por que eu estou com medo? O que está passando pela minha cabeça? O que está sendo influenciado aqui no meu comportamento? Muita coisa, né? É muita coisa. Então, assim, por isso que eu te falei que é difícil, né? Mas eu acredito em todos esses fatores. Porque, cara, o ser humano é dinâmico. Muito volúvel. E como trabalhar, por exemplo, porque tem alguns fatores que eu acredito que o acompanhamento deva ser, digamos assim, porque por contato com o atleta, um pouco mais simples. Mas como que por exemplo, lidar com o âmbito familiar? Porque eu acho que esse deve ser, às vezes, o centro de vários conflitos na cabeça desse atleta e, às vezes, o mais sensível para esse atleta também, né? Sim, com certeza. Eu vejo que nas categorias menores, o lidar com as famílias, os responsáveis, é muito mais intenso, porque o seu contato ali é direto, né? É diário praticamente. E já a partir do sub-15, vamos dizer assim, não é tanto, é mais pontual esses atendimentos às famílias. Mas por que, assim? O que você...
Porque eu vejo que, São principalmente mais presentes? Não, eu vejo nas- que a partir do sub-15, eu falo dentro do Flamengo mesmo, a gente dá autorresponsabilidade direto pro atleta. Entendi. Muda o horário de treino, o Leonan pode até falar isso melhor. Muda questões administrativas, né, para dentro da categoria. A forma como o supervisor aborda os atletas é diferente. E aí eu vejo que vai afastando um pouco esse papel da família, né? Entendi. Sem muita interferência. E aí, do sub-14 para baixo, eu vejo que é um desafio diário você ter que trazer esses pais, né? Para tomar consciência. Porque muitas das vezes o sonho ali é do pai. A cobrança é do pai. Vou falar 70%. Eu acho até mais. Eu posso chutar mais também. Até mais. Eu posso Porque chutar eles têm uma mais. influência muito grande no processo de desenvolvimento dos filhos. Perfeito. Muito. Porque se não tiver engajados e não entenderem, a gente já falou isso aqui, né, Rafa? Já. Não entenderem o processo. A Duda Com a Prígio, né? A gente a falou Duda aqui com a falou Prígio sobre isso. nessa questão que é muito impactante, porque de 6 a 14 anos é o primeiro módulo, né? Então, os pais estão muito presentes nesse primeiro módulo. No segundo módulo, que é a partir do sub-15, já entra muito na fase competitiva, mesmo entendendo que o menino de 15 anos é um Sim, pré-adolescente tá em ali, tá em formação. Mas é um cenário já diferente do contexto do clube. Porque desculpa te cortar, Leonardo, também nessa questão, por exemplo, dessas idades abaixo de 14 anos, tem muito também às vezes você passa uma informação ou um feedback para ele e, na verdade, às vezes chega para a família de uma outra maneira ou a família reproduz para você de uma outra maneira completamente diferente, né? Sim, a interpretação fica Exato, né? perdida, Ainda né? Telefone sem fio, né? Exato. Telefone sem fio, exatamente. E eu digo que é um desafio muito grande, porque às vezes o menino tá lá, na hora do jogo, o pai tá berrando do lado de fora na arquibancada para ele fazer determinada ação, ou tipo de comportamento, e o técnico tá pedindo outra coisa, completamente diferente para ele. E aí muitos, né, o relato para quem eu olho, Duda? É pro meu pai, porque quando eu chegar em casa eu vou ser cobrado. Por que você não fez isso? Por que não... Ou pro meu técnico. E a referência sempre vai ser o pai, né? Exatamente. E qual é, por exemplo, a tua resposta nesse momento, né, do que, digamos assim, o que ele pode falar pro pai para não, né, entrar na cabeça dele ou não tirar o foco dele daquele momento do jogo? É difícil, porque muitos atletas do sub-14 para baixo, que eu digo, né, não querem confrontar o pai. Então, assim, até senta com seu pai, vamos esclarecer por que ele está te cobrando dessa forma, por que ele está falando assim com você. E aí você, às vezes, tem que fazer esse meio de campo. Esse meio de campo. Eu falo por mim que eu, quando eu era atleta mais novo, eu escolhia agradar meu pai do que agradar o treinador. Eu preferia chegar em casa e ouvir uma palavra boa de incentivo, uma palavra de feedback positivo do meu pai do que do treinador. Mesmo que, por exemplo, você não tenha correspondido com Não foi bem, de repente, numa informação que o treinador pediu, meu pai falou uma outra coisa. E eu chegava em casa e meu pai me dava um feedback do que o meu pai falou pra mim, eu tava bem, tava feliz. Você sentia validado, né? Exatamente. Porque tá dentro de casa, né? Exatamente. A gente nunca vai saber. Exatamente. E você não tinha vamos dizer, essa abertura com o seu treinador? Não tinha, tipo... Essa troca? Essa relação, entendeu? De ter um feedback e de ter principalmente um contexto onde, pô, Leonardo, por que você fez isso? Aí eu, teoricamente, meu pai falou, não sei o que e tal. Pô, mas olha, o caminho é esse e tal. Não tô querendo tirar a referência do seu pai, mas é essa informação que a gente quer passar aqui pra construção. Só que mudou, né, Duda? Tudo mudou. Hoje em dia, eu acho que nessas categorias existe sim esse conflito que é sinistro. É sinistro. Porque ele é um jovem, uma criança, está em formação e a referência sempre vai ser o pai. E eu vejo que o olhar e o processo tem que ter um olhar também para o pai e para a mãe, para o pai e a mãe também buscar informação para poder ajudar o filho. Perfeito. E não atrapalhar o processo do clube. Perfeito. Não atrapalhar o processo de continuidade de formação do atleta dentro do clube, cara. Que eles têm uma interferência muito grande. Mas por isso que é importante fazer essa psicoeducação com as famílias. Exatamente. Né? Trazer elas para dentro do clube, de repente trazer temas, né? Para abordar essas questões, porque quanto mais você se aproximar, eu vejo que vai ser melhor o acesso, o tipo de relacionamento que você vai construir com essas famílias. E melhor vai se desenvolver o atleta, né? Perfeito. A criança. E, digamos assim, você acha que a questão de condição financeira é um influenciador
nesse aspecto do pai ser tão, digamos assim, presente nesse momento ou querer influenciar tanto o filho? Por exemplo, ver o filho como o salvador da pátria ali, naquele momento em que ele coloca todas as esperanças ou fichas dele numa mudança de vida ali. Infelizmente, sim. Quem é o pai que não gostaria de... Não, vai lá na peneira, que aí a gente vai salvar aqui a família. Tem como. Hoje em dia, o futebol, cara, é uma saída... É uma saída, para a né? família Uma mudança brasileira. de vida, né? É, uma mudança de vida, né? Que vai salvar a E família. aí, às vezes, coloca uma pressão exacerbada. O menino Sim, tem às vários vezes comportamentos, né? O menino vai ser até o provedor da casa. Sim. Pai larga tudo, mãe larga tudo, né? E a gente vê muito isso. A realidade é essa, né? A realidade é essa. né? A realidade é essa. E agora imagina, um atleta de 16 anos ou de 15 anos e às vezes é o provedor da casa, né? Mesmo não tendo, né, a maturidade, né, a formação para isso. E eu vejo que isso está acontecendo cada vez mais cedo. Mais cedo. Tá tudo muito precoce. Muito precoce. E isso eu acho que influencia negativamente esse processo de desenvolvimento. Muita coisa. Muita coisa. O atleta daqui a pouco, ele inicia um processo de formação com 6 anos, de repente com 10, 11 anos, ele vai falar assim, chega, não consigo, não quero mais. Não, tem alguns atletas que já passam isso. por O isso. mundo do futebol é assim, a competitividade é muito grande, todo mundo quer esse sonho, né? Só que eu vejo que o pai e a mãe pressionam muito mais e, de repente, o menino, ele sente um prazer imenso de estar no clube, de estar vivenciando aquilo ali, só que, ao mesmo tempo, a pressão que é exercida do pai e da mãe faz com que ele comece a fazer reflexões de, assim, cara, pô, eu não quero mais isso, não. Eu não quero mais viver disso, não. Não, ou, às vezes, ele tem uma vivência no dia a dia da semana de treino muito boa e no momento dos jogos, que é o momento, às vezes, que o pai tem acesso, ele vê, ele, digamos assim, ele pode opinar, é o momento que ele, às vezes, não performa. Por quê? Por Sim, conta disso, né? exatamente. E assim, eu trago até exemplos da clínica, né? De atletas que eu atendo fora do Flamengo, mas clinicamente falando, que isso passa com todos os atletas em qualquer modalidade. Em algum momento, eu mesma, quando eu era lá atleta, eu falei, cara, não, isso aqui não tá dando para mim, não. Calma aí, vou repensar. Quero sair. Quero fazer outra coisa da minha vida. Porque o atleta abdica também de muita coisa. Ainda tem isso, né? Tá ficando chato, né? Tá ficando chato, tá ficando muito puxado. E eu tô vendo que as outras pessoas estão aproveitando a vida, estão fazendo outros tipos de coisa. E a minha adolescência tá passando. E fica muito claro para mim essa pressão, né, muito cedo, que começa muito cedo por resultado. Não é uma apresentação, vou fazer uma apresentação. Não, vamos fazer uma competição aqui, né? De nada. Tô falando do nada. Não tô nem mais falando do futebol. Vamos fazer uma apresentação. Não, vamos chamar os outros clubes para a gente estimular a competição. Então, isso acontece, a especialização precoce. Não tem jeito. E está acontecendo cada vez mais cedo. Foi o que o Vini falou aqui também, né? Sim. Em relação à especialização precoce, que existe Falando do Vini, saiu até o nosso episódio com ele, né? Vocês já podem conferir. E tem um corte que ele fala exatamente sobre isso, sobre uma interpelação. Não é uma interpelação, mas foi uma pergunta que um pai, né, quando ele foi apresentado como preparador físico, né? Foi do futsal na época? Foi no futsal na época. Ele falou: o que eu posso fazer pro meu filho ganhar mais força? Aí o menino tinha 10, 11 anos, me viu e falou, cara, bota seu filho pra brincar, pra se divertir. Subir em árvore. É vai isso, brincar. estimular outras criança, coisas, né? Ele é criança, ele não está na fase de ganhar força. Mas o pai ficou... O pai ficou arara com ele. Imagino. E aí, mais uma vez, a gente vê o quê? Que o pai, nesse momento, não entende o processo. Aí vem o pilar físico. Ele não entende que 10, 11 anos não tem que se estimular a força no atleta. Tem que estimular o quê? Repertório motor só. Repertório técnico, acabou. Mas aí é uma pergunta até que a gente já fez aqui, e aí eu vou perguntar pra Duda. Você acha que ele não entende porque não tem informação, ou você acha que ele não quer entender isso? O atleta ou o pai? O pai. O pai, eu acho que ele não quer entender. Ele quer ver isso. Ele quer ver resultado. Então... Porque a informação tá aí, cara. Se eu tô vendo os outros dando certo, por que o meu não vai dar certo? Né? E a gente sabe que o funil, cara, é muito pequeno. Muito pequeno. 1%. E ele não entende, Rafa, que isso que ele tá fazendo vai fazer com que o atleta não chegue.
É prejudicial. não vai performar. Não vai performar. Se ele não tiver um ambiente de que seja de bastante valores, de informação, de conteúdo, e ele se qualificar para ajudar o processo do filho, cara, não adianta. Não adianta que não vai. Não vai. Quantos cases que a gente tem em relação a isso, quantos atletas que de fato não conseguem performar justamente por orientações do seu próprio meio que não são orientações adequadas para o desenvolvimento do atleta. E já é um meio que é difícil, é complexo, tá no meio que, pô, Tem principalmente várias se tratando de um clube grande, várias muitas coisas São muitos acontecem, fatores, gente. mas esses fatores externos que influenciam aí, cara. É difícil, cara. E quando envolve dinheiro, eu acho que piora. Entendeu? Quando aparece o primeiro contrato, que seja de formação, né? Isso já, meu filho já tem contrato de formação. Aí já fica ligado. O empresário nenhum vai procurar ele, né? E aí é uma bola de neve, né? Eu acho que o Léo, por exemplo, nessa nova função, né, como head scout da Adidas também, você vê isso, né? Porque além da questão dos clubes, deles começarem mais cedo nos clubes, já vem também, por exemplo, os empresários, né? As marcas também patrocinando atletas cada vez mais jovens, né? Tá tudo muito precoce. E assim, como o mercado cada vez está mais precoce, a gente também tem que ter um olhar muito assertivo para poder identificar um atleta que possa ser um potencial para a marca. E aí é uma coisa legal, até a Duda está aqui, eu me coloco nisso e faço isso. Eu vejo o menino, vejo o talento dele, mas hoje, para mim, o principal pilar para que de fato eu consiga trazer esse atleta para a marca é o comportamento mental, o comportamento dele, para que a gente consiga se cercar de tudo. Não somente em relação ao comportamento dele diário para se transformar num jogador, o quanto ele quer aquilo, a vontade dele de performar, desenvolver, se qualificar, e também o ambiente que ele está inserido. A responsabilidade do pai e da mãe, o que esse pai e mãe pensam para que eles consigam de fato também ser mais um braço para o desenvolvimento desse atleta. Isso é fundamental, Rafa. E os clubes de fora, um jogador hoje que está no Flamengo, todos os clubes de fora sabem que aquele jogador que está ali é talentoso. E a primeira pergunta que eles fazem é qual é? Sim, na verdade, ele estar no Flamengo, ele já está validado, né? Exatamente. Ele já foi validado tecnicamente. Da categoria da Duda, sub-20, sub-17, sub-17 e sub-20. São meninos que provavelmente vai ter uma vivência em seleções, né, de base. Esse menino é um potencial. Esse menino é bem provável não, é provável que ele vai se tornar um jogador de futebol profissional. Sim. A gente não sabe que nível. Mas as perguntas que os clubes de fora fazem é: como é que é a Duda? Como é que é a Duda dentro de campo? Como é que é a Duda fora de campo? Como é que ela se relaciona? Cara, o que ela faz diariamente? Porque o investimento é muito grande para você ter dor de cabeça e render, de repente, só um mês. Foi muito legal isso que você estava falando, porque eu estava assistindo o podcast do Bernardinho, né? E ele estava falando sobre isso. E ele falando sobre uma atleta que ele... Norte-americana, não foi? Norte-americana, exatamente. Passou por vários clubes. Exatamente. Ele falando para o pessoal que ela era uma, cara, super atleta, jogava muito, performava muito, mas, né, e aí ele trouxe, né, para o clube que ele estava. Ela queria jogar com ele, ele trouxe, ela aceitou até uma redução salarial, porque queria ser treinada por ele. Acabou que, no final da temporada, ela, digamos assim, não foi nem relacionada para a final, né? E aí ele foi aprofundando o porquê, né, disso, né, dela. Exatamente. Depois ele percebeu o seguinte, que todo ano ela jogava em um clube diferente. Todo ano ela estava em um clube diferente. Por quê? Porque ela não conseguia se conectar, ela não conseguia ter relações com as pessoas, ela não era uma atleta que agregava em termos de grupo, né, em termos de você ter um ambiente saudável, e era uma atleta super talentosa de seleção norte-americana, né? E ele falando, cara, e isso é uma coisa que hoje eu vejo que eu analiso muito mais por conta desses exemplos que aconteceram comigo. Ele deu um exemplo também, eu assisti esse podcast, foi muito legal, que ele fala, ele perguntou, eu não lembro agora quem era o atleta, um atleta super talentoso, foi o que você falou no início, e esse atleta se insere num contexto onde um grupo, a unidade de equipe, uma equipe que talvez não era tão talentosa, mas que queria muito treinar, muito se desenvolver, muito se capacitar. E esse menino entra, mais talentoso. Ele entra se insere nesse processo, não consegue se desenvolver, e ele pergunta para o grupo, né? Desse atleta aí, não quer treinar,
O grupo falando, não quer treinar, não quer se desenvolver, não quer se qualificar. Esse aí, na hora que a gente precisar de fato dele, não vai dar conta. Não vai dar conta porque ele não está envolvido, não está engajado, não quer de fato performar. Então, não adianta a gente ter um menino que é extremamente talentoso, mas que não vai ser pertencente a uma esfera coletiva, que é o fundamental para uma equipe que, né, de uma equipe de atletas que querem buscar um objetivo. Ou seja, de todos os âmbitos, vocês escolheriam um atleta B. Exato, perfeito. Exatamente. Isso aí. E se a gente conseguir juntar o A no B, Seria ideal, é o seria sonho. super-homem, seria o a super-homem gente aqui. tem o Messi, a gente tem um Cristiano Ronaldo, Sim. né? A gente tem um Vinícius Júnior, enfim, a gente tem esse atleta. Duda, falando de um momento, digamos assim, de virada de chave, de adversidade, né? A gente já teve aqui a presença do Mário Jorge, a presença também, né, do Fábio Gomes, né, preparador do Sub-20, o Mário, treinador do Sub-20. Um abraço para eles que participaram aqui conosco, muito obrigado. E eles falaram da tua, digamos assim, tipo, de todo o teu trabalho. A Prijo falou também, Rafa. O Aprígio também, Prijo né? falou legal. Num momento, né, que foi um momento de adversidade, foi um momento muito importante, né, que eu acho que é aquilo que você falou, que é quando o trabalho, ele, tipo, aparece, né? Um longo trabalho, ele aparece nesses momentos, que foi o momento, né, do campeonato brasileiro, né? Foi Sub-17 na época? Sub-17 Sub-17 2021, Isso aí. né? Que a final em que o Flamengo ele sai perdendo, Isso aí. né, pro Vasco, e depois ele consegue, né, reverter o resultado com um gol do Pet aos 43. Apareceu no melhor momento, né, Duda? Pô, nem fala. Conta pra gente como é que foi um pouco dessa experiência, como que foi lidar com essa sensacional, adversidade, sim. como é que foi esse case? Sensacional, né? Lá no dia foi tenso, isso sim. Não, mas foi um case surreal. Não, foi. Nossa, Rafa, foi um momento assim incrível profissionalmente falando dentro do Flamengo. Porque, como eu falei para vocês anteriormente, né? Eu trabalhei com essa categoria desde o Sub-14. E aí, era uma categoria que eu sempre tive muita dificuldade deles abraçarem, né, o trabalho, entenderem tudo, a proposta, enfim. E a minha comissão também sempre, junto comigo, não, a gente vai fazer, a gente comprando sempre as minhas ideias e tal. Então, desde o Sub-14... Ô, Duda, posso levantar uma reflexão? Diga. Antes até, essa categoria era taxada como chega na final e não ganha. E eu me coloco parte disso por quê? Porque eu cheguei em 3 finais com essa categoria e perdi as 3. Perdi as 3 finais. Eu lembro até eu te abordando, Você né? me Pegando abordando, feedback dessa categoria. Eu perdi 3 finais com ela de a gente estar num momento favorável e tomar a virada e perder nos pênaltis. E foram 3 vezes seguidas. E aí passa para a próxima categoria, né? No Sub-14, que... se eu não me engano... na minha época, no Sub-13 para baixo, a gente não tinha ainda, né? Não tinha. O departamento de psicologia. E eu vi que a gente tinha, de fato, um problema muito grande ali. A gente perdia. Todas as finais perdia. E as 3 finais, inclusive, a gente perdeu nos pênaltis, né? E existia um histórico emocional muito grande, né? E começou a ser conduzido a partir do Sub-14, que isso tem um processo e tem uma premiação muito grande em 2021, né? Pra você ver o quanto tempo A demorou. construção. Exatamente. Exato, a construção. Não ganharam nada. Não ganharam nada. E foram, teoricamente, Sub-17 ganharam todos os títulos principais do cenário do futebol de base nacional. Claro que não estou falando que o trabalho da psicologia é que salvou. Sim, não, tá? mas eu vejo que um teve uma ingrediente- influência um ingrediente que foi fundamental. grande, principalmente nesse contexto, né, que o Rafa colocou aqui, que foi do primeiro jogo da final para o segundo jogo, né? E aí, como eu estava falando, como o trabalho foi estabelecido desde o Sub-14, eu sempre trago os componentes mentais para dentro do treino. E isso, o Mário Jorge, cara, ele profissionalmente falando, ele é sensacional nisso, porque ele abraçou a ideia, comprou a ideia junto. O Juninho também, na época, que era, né, o preparador físico. Vai vir aqui também. Show de bola. Ele também comprou essa ideia, então todos os elementos, componentes mentais, né, e emocionais estavam presentes no dia a dia do treino. Então, isso condicionou os meninos para chegar no Sub-17, de repente, e facilitar esse tipo de trabalho para uma final que a gente teria que virar em cima do Vasco, né? E aí vocês podem me falar, pô, Duda, o trabalho não foi feito para o primeiro jogo? Foi. Mas eu confesso para vocês que eu nem sei o que aconteceu no primeiro jogo. Os meninos também não conseguem nem relatar. Foi, tipo, um apagão.
E isso pode acontecer, gente. A gente pode estar pior, Futebol, né? futebol. A gente pode estar ruim no dia e vida que segue. E aí eu lembro muito bem que depois desse primeiro jogo da final, cara, todo mundo veio pra cima. A parte mental, não sei o quê, eles entraram assim, assado. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa urgente com esses meninos. E aí eu lembro que teve Não sei se foi uma semana. Foi uma semana. De quarta a quarta, isso aí. E aí teve esse período de preparação. Eu falei, Mário, vamos fazer aquele trabalhinho que a gente faz lá desde o Sub-14, né? Aí ele falou, vamos, com certeza. E o que era, né? Já que o contexto apresentado pra gente era que a gente teria que virar, né? De 3 gols de diferença. Falei, todo treino a gente vai estabelecer a meta de os 15 primeiros minutos a gente tem que fazer o gol. E aí você vai cobrar, você vai, né, inflamar a equipe, porque ainda tem isso, você tem que conhecer a equipe para saber se o seu trabalho se adequa ou não, né? Porque senão pode gerar frustração. Se eles não atingirem essa meta, imagina, uma semana antes do segundo jogo, como é que fica? Não sai o gol. Não sai o gol, como é que fica? É porque foi o que você falou, às vezes é o seguinte, a equipe não é uma equipe que propõe jogo, uma série de coisas, e aí não ia gerar exatamente o que você eu falou. acho importante só pontuar isso, porque é muito fácil a gente tacar o contexto ali no treino e... não vai incentivar por incentivar. Saiu direto, né, Duda? Todos os treinos diz que foi, assim, sensacional, né? Foi. E aí o Mário virou pra mim e falou, já ganhamos. E aí todo mundo com aquele espírito, assim, de ambição pra chegar logo o dia do jogo. Eu falei, cara, é isso, a atmosfera tá top. Tá propícia, né? Tá top. E aí, um dia anterior, eu viajei com eles, né? O jogo foi lá em Volta Redonda. E aí, no hotel também, um dia anterior, eu fiz uma abordagem com eles, voltado para esse jogo também. Foi muito legal a troca entre os atletas e a comissão. E isso só motivou mais a gente, né? Pro dia seguinte. E aí, cara, quando sai o primeiro gol, antes dos 15 minutos, eu falei, gente, é isso. E aí eu lembro que os meninos que estavam no banco, né, quando saiu o primeiro gol, eles saíram, primeiro gol, conseguimos, e não sei o quê. Então, assim, foi muito legal, né, por toda a questão de virada do jogo, a gente conseguiu vencer, enfim, mas pela concretização de um trabalho. Aí me remeteu, sabe, tanta coisa que foi feita ó, desde o Sub-14 até o Sub-17. Eu falei, cara, tô no caminho certo, sabe? Foi muito legal, muito legal. E, digamos assim, e a sensação pessoal, assim, profissional, é de você ver, cara, conseguir, muito prazeroso, né? É algo... Porque é nesse momento que vira tangível. É isso. É exatamente. É exatamente isso. E eu lembro de eu ligar pro Cadu, né? O Cadu já tinha, acho que saído do Flamengo na época. Tinha saído do Flamengo. Ele me mandou uma mensagem me parabenizando e tudo. E ele, na mensagem, falando, Dudinha, isso é fruto do que foi construído lá atrás. Eu falei, cara, eu não tenho certeza, sabe? Profissionalmente falando, cara, foi um dos melhores momentos que eu já passei na minha vida. Não tenho nem discussão. E aí eu brincava que eu odiava aquela geração 04, sei que. Hoje... são os meus xodóis. E uma pergunta, uma curiosidade. Olha lá. São os meus xodóis. Se comprometer aí com o pessoal. É a geração que, de fato, o não, Vitor Hugo, 02, 03, todo mundo sabe. E todo Duda, mundo sabe. Já tá aberto, né? Já tá aberto. Me veio uma pergunta aqui agora. Essa quarta gerou um estresse, todo mundo ali, meu irmão, naquele ambiente ali, meu irmão, precisa virar. A psicóloga cuidando de todos atletas, gerando um ambiente que fosse transformador para todo mundo ali. E como é que a psicóloga se cuida? Quem cuida da psicóloga? Quem cuida da psicóloga? Como é que é essa relação? Porque você é ser humano, pô. Você é ser humano, você tem seus conflitos emocionais também. Porque foi uma pressão muito grande. Eu lembro porque eu tava no clube, eu venci isso também. E pelo que ela falou, também teve uma pressão em cima do assim, trabalho. Da área mental. Exatamente. Exato. E se a gente for ver, assim... as pessoas não acreditavam tanto que poderia, de fato, ter a virada. Logicamente, vocês ali acreditavam muito, vocês da comissão técnica. Mas tinha aquela assim, pô, cara, acho difícil, não sei o quê, tal. Inclusive, muitas pessoas não foram no jogo. Ainda tem isso, né? verdade. Muitas pessoas não foram no jogo acreditando assim que todo mundo desacreditava. E você? Nesse cenário? E vou te falar uma coisa.
Não é nem essa coisa assim de perto, ó, não, no meio do jogo tá dando bom assim, primeiro tempo tá dando bom, vou pegar meu carro e vou lá. Não vai dar, porque é em Volta Redonda, filho. Não vai chegar, não. Como é que foi isso pra você, Duda? Diariamente, essa quinta, essa sexta, esse sábado, esse domingo, essa terça... Foi muito doido, eu quase não dormi durante essa uma semana, porque pensando e elaborando com calma, né, esse tipo de intervenção e abordagem, porque além da abordagem coletiva, eu fiz intervenções com os meus líderes, que eu acredito piamente nesse trabalho, né? E isso também foi instituído lá atrás. E aí eu lembro que na época o Felipe estava viajando, né? E eu troco muito com ele, né, em casa, sobre... Deve ser futebol 24 horas. Tava buçando. Não, porque aquela linha, de repente, estava errada, não sei o quê, tal. Aí, jantando. Não, porque, de repente, aquele jogador poderia, não sei o quê. É isso. Mas a gente ama, né? E aí, eu lembro que ele tava na China, cara. Então, assim, fuso horário pra gente se falar e tudo. E aí, eu lembro de uma frase que ele falou pra mim, ele... Cara, tu vai dar conta. Tu gosta desse cenário? Aí eu, meu Deus do céu. E pior que eu gosto mesmo. Simples assim, né? Simples assim. Eu gosto de me sentir desafiada, né? E ele falou, cara, todo mundo acredita no teu trabalho, cara. Vai... Assim, só me tranquilizou, né? Com a fala dele. Pra eu conseguir, tipo, seguir. Né? Mas, assim, eu confesso pra você que no jogo, eu tava em pé. E andava pra um lado e pro outro. Eu deixei de ser um pouco psicóloga ali. Torcedora porque, mesmo. Caraca, quando saiu o primeiro gol, né, que a gente fez dentro do que era proposto, eu falei, gente, esses meninos querem me matar do coração. Eu vou infartar. E quem tava perto de mim, né, falava, calma, Duda, calma. Eu falei, não, gente, a gente vai virar. E a gente só falava isso, né? E ficava em pé, fiquei em pé o jogo inteiro. E o primeiro tempo, 3-0, né, cara? Exato. E como é que foi o intervalo desse jogo? Cara, o intervalo foi uma loucura, o vestiário. Porque o Mário também falou sobre isso, né? Os caras estavam empolgados, né, os meninos? Exato, ele falou assim, deixa falar, deixa falar, eles... Mas o Mário, nesse sentido, ele também é sensacional, porque ele foi muito assertivo, assim, nas palavras dele, né? Porque estava muito mais emocional do que técnico-tático ali, né? E pra gente sustentar o placar, que a gente já estava, né? Já estava tudo ok pra gente... 3-0 era campeão, né? 3-0 era campeão, exatamente. Então, eu lembro que ele foi muito assertivo e não esfriou o ambiente, mas também não deixou aflorar. Entendi, sabe? Perfeito. Ele trouxe todo mundo para a realidade. Conseguiu controlar bem. Exatamente. Ele dosou a energia, né? Exatamente. E isso ele sabe fazer muito bem. Quando é para estourar, ele estoura. Quando é para trazer uma serenidade, ele traz. Né? E ainda tem isso, né? Acho que casou muito bem a minha comissão com 04, né? Que é o perfil mesmo, né? De atletas com essa comissão. O Juninho também. A Juninho é fera, a Juninho é top. Sensacional. Ele tinha os meninos na mão. Esse cara bota... O Juninho vai vir aqui. O Juninho é o preparador físico da seleção brasileira também. Sub-17, né? Tá na comissão lá junto com o Leal. Campeão sul-americano. O Juninho é um cara, assim, a nível de conhecimento e formação, um cara top, mas um cara que tem uma energia, meu irmão. É isso. Que consegue transformar qualquer ambiente, assim, onde ele bota os meninos, meu irmão, em qualquer estado ali, né, de sentimento. Né? Ele é sensacional, cara. Eu acho que por isso também casou muito bem, sabe? Que foi um trabalho construído não só com os atletas, mas também com a minha comissão. A comissão top, né, Rafa? A Duda psicóloga, o Juninho preparador, o Mário treinador, o Fábio. O Fábio era o preparador de goleiro naquele momento. Eles mereciam demais. Então, de novo, mais uma vez eu falo isso. Não é por acaso. Não é por acaso. Não é por acaso, né, Duda? Então, esse trabalho, desde, digamos assim, do Sub-14, em que foi feito, o trabalho também da preparação de goleiros, como a gente estava falando com o Fábio aqui, com o Mário Jorge também, todo esse acompanhamento, todo esse ambiente, todo, né, esse reforço positivo, fez com que, nesse momento de adversidade, eles consigam com certeza. superar esse momento. Agora, cabe eu também falar aqui que eu tive esse privilégio de acompanhar esses meninos durante essas categorias, né? Às vezes o psicólogo fica só fixado numa categoria, né? Em uma categoria. E, por coisas da vida, eu fui subindo junto com eles. Tanto que agora eu tô no 20, eles também estão no 20. E que isso é difícil no processo de futebol. Né? Ter essa continuidade, assim, você ir subindo as categorias e acompanhando esses anos, né, de gerações. Sim, e aí, cara, só potencializa o vínculo, a conexão. Conecta muito, né? Exatamente. E hoje, então, o Xodó, Grupo 04, né, no Sub-20, como que tá sendo
Porque agora você também recolhe muita informação, né? Porque você já desde o Sub-14 com eles, como que é essa... Eu acho que a inserção, né? Até, digamos assim, a fala com eles é muito mais, digamos assim, mais simplificado, porque você já tem um histórico, né, com eles. Sim, né? com certeza. Até os trabalhos, né? Eu fico brincando com eles. Cara, já tô cansada de trabalhar isso daqui com vocês, gente. Já são macaco Pelo amor de velhos. Deus. Pelo amor de Deus, exatamente. Mas isso também traz uma aproximação de... Caramba, fulano tá assim, já sei o que é. E aí você sabe manusear, né, o trabalho ali com mais maestria, vamos dizer assim, né? Claro que a categoria sub-20 tem outros tipos de desafio, Sim. né? Do que as outras menores. Mas... O contexto muda, né? Atleta que bate no profissional, o salário, né? Completamente. A valorização dentro do clube, fatores externos que influenciam de fato na performance do atleta, muita coisa acontecendo na vida desse menino. E às vezes, Duda, já virei. Exatamente. Já virou? E virou o Tu quê, não meu queria filho? bater no profissional? É porque às vezes está recebendo um salário que nunca pensou que iria receber, né? Que a realidade, digamos assim, é porque a gente vê a realidade do futebol, a gente separa da realidade do brasileiro. Médio, assim, em termos de salário, né? E o menino de 20 anos, às vezes, de 18, né, 19, está recebendo já, às vezes, o que um médico formado de muito tempo está recebendo, às vezes, no primeiro, segundo ano de contrato, né? Exatamente. É isso. E às vezes eles acham que está abaixo, né? Ainda tem que fazer essa psicoeducação financeira com eles, né? Trazer um pouco para a realidade, né? Porque, Sim. por exemplo, porque a análise comparativa dele é muito para cima. Exatamente. É porque ele vê o seguinte, Messi, Neymar, não sei o que lá, quanto que eles ganham? Ainda não cheguei lá. E aí, você, na verdade, tem que trazer um pouco de perspectiva para ele, né? Sim, claro. Até porque, vamos chutar aqui, eu estava até fazendo uma abordagem com um atleta, ele recebia X, sei lá, vou inventar aqui, 30. 30 pau. Quem é o trabalhador hoje em dia que ganha 30 pau? Cara. Só que, se a gente pegar o parâmetro do futebol, Sim. é baixo. É baixo. Né? E aquilo é momentâneo. Pro 1%, né, na verdade. Pro 1%. Pro 1%. E aquilo é momentâneo. Ainda tem isso. Se ele não buscar, ele não vai, meu irmão. Isso é muito doido, né? E o 30 pode virar 1.000. E o 30 pode virar 1.000. Do nada. Assim como o 30 pode virar 300. Exato, isso aí. O futebol proporciona isso para os atletas, né? Sim, com certeza. E por isso que cada vez mais ele precisa estar muito preparado para todos esses fatores aí. E mais uma vez a parte mental está muito fomentada justamente porque ele precisa, meu irmão, se cercar de tudo. É claro. De entender que o 30 pode virar 1, o 30 pode virar 300, o 300 pode virar 1 milhão. E onde é que está a motivação desse atleta, entende? Porque é exatamente isso. Já cheguei no sub-20 do Flamengo. Concretizei meu sonho? É, isso aí. Tá entendendo? Às vezes, fui treinar 2 vezes na semana com um profissional. Isso é o suficiente para você? Exatamente. Para alguns é. Para alguns é. Não é certo ou errado, mas eu acho que fica a reflexão, né? Sim. E tipo, caraca, é o último degrau. É o último degrau. E o quanto ele vai ser capaz de cada vez mais querer se transformar, se desenvolver, evoluir, buscar seus objetivos, né, como profissional. Que é aquilo que a gente fala, né? Não basta querer, né? Porque, ali todos eles querem, mas uns querem mais, querem exatamente nesse momento, que é o sub-20, às vezes o último degrau, ele tá mais atento do que em todos que ele teve. E eu vejo que não estão. Exatamente. Eu acho que aí entra também. Continua a construção. E continua a construção. E quando ele chegar no profissional, continua a construção. É isso. E não para. E não para. E quando Só ele que na cabeça ele deles... parar de jogar, vai continuar a construção. Porque ele vai ter a transição de carreira. Exatamente. Sim. Que é algo que eu também bato muito lá. E esse é um momento delicado, né? É um momento delicado. A gente vê que tem atletas que se preparam para isso. No caso do Diego Ribas, né? Ele se preparou para isso, né? Tanto que hoje foi uma escolha, né? Ele também, né? Hoje, trabalha com isso, né? Que prepara atletas mentalmente tá fazendo também. Isso, Tá fazendo um trabalho sensacional, né? E vamos fazer um convite também, né? Pro Diego Ribas aqui para estar aqui junto com a gente. Um cara que foi um profissional de referência, né? Como atleta, e hoje está fazendo um trabalho sensacional com as famílias, com os atletas, para cada vez mais eles consigam entender esse processo. E fez essa escolha, né? De parar de jogar, né? Parar de jogar, entendendo que ele estava no nível ainda que ele poderia, de repente, continuar a jogar, porque dúvida. sempre foi um atleta. E hoje está ajudando aí outros atletas a se transformarem para buscar esse sonho. E esse processo de transição de carreira é muito difícil. Eu, enquanto ex-atleta, não tive, né? Ninguém para me assessorar ali. E eu vejo que o futebol é ou tudo ou nada. Com os esportes olímpicos, você ainda
faz uma graduação. Perspectiva, né? Exatamente. Ali eles não têm plano B, cara. Não tem plano B. Não tem plano B. Não tem plano B. Não, e parece o seguinte, é porque você viveu uma vida e depois você vai viver outra, né? É algo assim que... E você se questiona, pô, será que eu sou bom para além do futebol? Porque, de repente, ele não imagina a vida dele sem o futebol, Ou né? porque não busca, Não de busca. repente, acessar outras coisas. Sim. Porque, por exemplo, o menino hoje do Sub-20, logicamente a gente entende as viagens e tal, mas ele, de repente, pode fazer um ED. Pode. Ele pode estar inscrito Facilidade, numa né? faculdade. Hoje em dia é... Pode estar estudando, pode estar buscando informação, pode estar entendendo não somente do futebol, mas de outras áreas que também, de fato, vai influenciar para a performance dele, Sim. para a construção da carreira dele. E quantos, talvez, hoje num cenário de Sub-20 Brasil, quantos, de repente, estão inseridos numa faculdade? É muito baixíssimo. difícil. Com Baixíssimo. certeza, muito cara. difícil. E você vê... E é isso que, de repente, vai diferenciar, né? O que vai estar preparado no futuro, nesse momento de transição, ou que não. Vai estar tranquilo, né? Porque, não, exatamente. tem aqui, já tive... Isso fez a tem uma diferença outra pra você, né, Duda? profissão. Sim. Não, e são questões básicas, né? Assim, o inglês. Curso de inglês online, quantos tem hoje em dia? Facilidade, Exatamente. né? Porque a desculpa era, não, pô, Duda, viagem pra caramba, competição não dá. pra caramba, não dá. Tô cansado. Tá, mas e aí? Até pegou o caso do Vitor Hugo. Pô, sensacional Pô, isso aí. Esse aí tem mentalidade, mindset de crescimento, assim, bizarra. Bizarro, Entendeu? né? E ele começou o inglês desde cedo, sabe? Teve essa preocupação, né? E você falou agora dessa questão de mindset de crescimento. É uma dica, porque tem um livro... Tem, mindset. Esse Mindset livro é top, né? sensacional, cara. Esse muito livro bom. é sensacional. Esse livro, Mindset, é mindset mesmo, né? Isso, é. Mindset. E aí ele fala um pouco dos diferentes, né, tipos de mindset, cara. É algo assim... Indicação muito bom. aí. Indicação. Indicação. Tá vendo? Vale a pena a leitura. Isso aí. Duda, vamos lá. Agora a gente vai chegar naquela hora, né, dos nossos quadros aqui. Sensacional. Tá? Eu vou até comer outro pedacinho que tá muito bom. Vamos chegar aqui nos nossos quadros, tá? Primeiro quadro que a gente tem aqui é o nosso quadro Bate Pronto. Então eu vou fazer uma pergunta aqui e aí você de bate pronto já me responde. Ela estava aqui nos bastidores, né? Ela na pegou essa gravação anterior. Claro que peguei, eu sou esperta, né? Tomara que ela não... Ela já foi se preparando, então eu vou mudar algumas coisas Boa, aqui Rafa, também. boa. Entendeu? Tá? Então vamos lá. Primeiro, vou colocar aqui, né, um ídolo, tá? Mas um ídolo no esporte e fora dele. Tu me pegou mesmo. E eu confesso pra você que eu não tenho ídolo. Não tem. Eu admiro várias pessoas dentro do esporte olímpico. Perfeito. Muitas pessoas. Bolt, Simone, Daiane dos Santos, Rebeca Andrade, Jade. Apaixonada, né, pelo esporte olímpico, né? Eu sou apaixonada. Cara, Dá desde pra ver no 6 olhar. anos, né? Maria Lenk, que faleceu até nadando na piscina lá do Flamengo. Então, assim, eu não tenho um ídolo. Agora, fora do esporte... É pra falar a verdade? Pode Lógico. falar, pode. O meu marido. Vai lá. Então Gente, agora eu pra admiro câmera 1. muito ele. Ó, pra câmera 1. Manda falar pra ele, Felipe, vai. um Felipe recado Leal. pra você. Ai, gente, não me faz isso, não. E vai chorar. Não vou chorar, não. Eu admiro muito ele, profissionalmente falando. Foi isso que aproximou a gente, né? Mas a forma como ele conduz, a forma como ele acredita, o dia a dia de trabalho, eu valorizo muito isso nele. Tá vendo, Felipe? Vou dar minha parcela aqui também. Vai lá. Trabalhei 10 anos no Flamengo e o Leal, o Felipe Leal, né? É um dos profissionais que eu vi ali com muita, mas muita competência. Novo. Muita competência. De entendendo todos os pilares de fato que cercam o futebol e com uma capacidade de gerir todos esses processos que passam por muitas mãos, né? De uma forma que ele agregava todos dentro desse ambiente. E um cara, assim, muito positivo, um cara com muita energia, um cara que você olha, assim como a gente olha aqui, Duda, e vê no seu olhar o quanto que você ama a psicologia, a gente olhando ele também em relação ao quanto que ele ama
o futebol para cada vez mais conseguir transformar atletas e fazer com que esses meninos consigam buscar o sonho. E ele também buscando o sonho dele. Então, assim, o Leal é um cara que eu tenho muito respeito e admiração e torço muito para que a gente possa ter outros Leais e também torço muito para que a gente, de fato, consiga fazer com que o Leal consiga ter uma projeção de carreira aí, consiga um dia estar no futebol profissional, porque eu tenho certeza que isso cada vez mais vai qualificar o nosso meio. E assim como a gente torce pro Mário Jorge, assim como a gente torce pro Leal e outros profissionais que vieram aqui também. E quem sabe, né, Rafa? Nosso futuro treinador da seleção brasileira vai passar aqui nessa mesa, né? Cara, gostaria bastante. É isso. Né? Com certeza. Um abraço, Leal. Muito obrigado, tá? E aí fica esse depoimento da Duda e depois do Leonan. Viu? Tá? Vai chorar não, né, Duda? Não, tô super bem. Tá tranquila ainda. Tranquilo. Regulação Vamos lá. emocional aqui. Isso aí. Momento mais emocionante com o Flamengo como atleta e depois agora também como psicóloga. Então, como psicóloga, foi o ano de 2021, por conta de todo esse trabalho, né, que eu comentei com vocês, da concretização. Não escolho um momento, é o ano em si mesmo, que foi o Brasileiro, foi a Copa do Brasil, né, e a Supercopa que a gente ganhou. Enquanto atleta, foi sul-americano, lá na Venezuela. Eu fui campeã solista, né, que é uma prova onde tem no nado, que é só você sozinha solando na água com a música. E eu fui campeã, e eu lembro que na época essa prova para mim teve um significado gigantesco, porque muitas pessoas não acreditavam em mim enquanto solista. E aí eu ficava, depois do treino da seleção, treinando no clube, Irado. com a minha técnica. Então foi assim um período muito exaustivo para mim e que foi coroado, né, com esse primeiro lugar, e ouvir o hino nacional ali no pódio é emocionante. É emocionante, né? Só para poucos. Para muito poucos, exatamente. poucos. Uma curiosidade, qual a média, digamos assim, de duração de um treino diário, por exemplo, da atleta de nado artístico hoje? Por exemplo, no Flamengo, né, só no clube, a gente treinava de 2 às 7. Tá. Na Nossa. seleção... nossa. 2 às 7? Uhum. E aí, na seleção, era integral, de manhã e de tarde. Então, era mais de 8 horas, mole. E aí, quando eu cheguei para trabalhar com futebol, eu falei, vocês treinam 1h30 só? Deu? Que é isso? Muito Mas, pouco, Duda, né? por exemplo, de 2 às 7 são todas essas horas dentro da piscina? Não necessariamente. Tem a parte da flexibilidade, tem a parte de entendi, força, tem de tudo academia. Entendi. Mas a maioria é dentro d'água. Mas então, o valor total desse horário é treinando, né? É treinando. É treinando. É treinando. Caraca, muita coisa, cara. Muita coisa. Eu também Muita coisa. não imaginaria, assim. E até uma curiosidade, fugindo até um pouco. É difícil? É muito difícil? né? Porque... É porque a gente brincando na piscina, né? A gente tenta fazer algumas brincadeirinhas, não sei o que e tal. Meu irmão, é difícil pra caramba. E você não tem apoio, né? Não, você não pode encostar nenhuma parte do seu corpo, né? No chão, porque senão você perde ponto. E tem câmera embaixo d'água. Cara, deve ter que ter uma força... E a piscina também é bem funda, assim, teoricamente. Tem que ter né? uns 3 metros, né? Porque quando é prova de equipe, a gente faz um movimento de... Quando a gente joga a menina pro alto, é uma embaixo da outra, literalmente. E aí você tem que dar um jeito, né? De ficar embaixo sem encostar. E é muito difícil porque eu acho que quando você tá de cabeça para cima, você tá funcionando com a perna, né? É o egg beater que a gente chama. Quando você tá de cabeça para baixo, você tá com a perna para cima e fazendo palmateio para se sustentar. Então, assim, você não para, né? E uma prova de equipe dura mais ou menos uns 4 minutos. É uma força muito grande, né? Sim. E eu vejo que, diferente do futebol, o nado, eu só tinha 2 competições ao ano. Ou era aquilo ou era aquilo. O futebol você tem quarta e domingo. Sim. Ou sábado, ou seja. É por isso que a gente fala que essa questão de atleta olímpico é muito complicado, né? Porque às vezes ele trabalha 4 anos para chegar, às vezes ele não está num bom dia. E ainda tem isso. E... né? É muito delicado. Cara, é muito doido isso. Não, porque não, pensa, muito, cara. é como se fosse, por exemplo, você no perde futebol... Você perde a primeira, meu irmão, você fica... No futebol seria como se fosse a Copa do Mundo, né? Você tem 4 anos para chegar naquele momento lá. A Copa do Mundo mexe muito com o Rafa. Não, é uma dor, é uma Copa do Mundo aqui, senão ele vai... É uma dor. Mas vamos lá. Um gol inesquecível. O do Pet.
qual deles, né? O do jogo contra o segundo jogo contra o Vasco, aos 43 do segundo tempo. Tá vendo? Ela teve que falar segundo jogo contra o Vasco também foi, entendeu? Então... É o gol do aquele Pet. dali, cara. Eu já saí correndo pro túnel pra abraçar lá a comissão e tudo. Eu joguei Nem o gelo esperei. pro alto. É mesmo? Eu tava com gelo no joelho. Na hora do gol, tava sentado. Eu joguei pro alto. Não. Caraca, Aquilo foi muito sensacional. doido. Foi muito doido que a gente viveu aquele dia, gente. E, Rafa, foi um golaço, cara. Foi uma bola diagonal, a bola entrou do lado oposto e uma finalização de fora da área. Então, eu acho que Dá pra botar no a link aí, edição não dá? podia botar Vai aqui botar no link também, aí, né? uma Vale a finalização pena, de gente. fora Podia da área, aos botar. 43, que golaço. Enquanto mano. a gente tá falando aqui, poderia estar um quadradinho ali passando o gol, né? Vale a pena. Pra ficar uma coisa visual pra galera entender. Porque esse Exatamente. gol já foi falado aqui Esse gol, Duda, falamos já umas 4 vezes. 4 vezes. Quatro Imagina. E essas perguntas, as 4 pessoas responderam da mesma forma como você respondeu. Que doideira, né? Porque marcou muito Marca a gente. Marca muito. Marcou. É. Marcou. Acho que a E vai questão ficar pra do... sempre. Exato. Vai. Questão do minuto, de você estar falando também, né, de um jogo que você tem essa adversidade de uma virada contra um rival também. Eu acho que tem tudo isso. E também um campeonato brasileiro, né? Então, acho que é algo que realmente, que nem você falou, vai ficar na história. Agora é o seguinte, um Lá vem. sonho Participar de uma Olimpíada profissionalmente. profissionalmente. Porque enquanto atleta eu não consegui, né? Tá, mas... Eu fui até o Pan-Americano, mas a Mas- Olimpíada, Mas por qual modalidade? qualquer uma. Qualquer uma? Qualquer uma. Já abri meu coração pro futebol, Leonan. Calma. Já abri. Aqui, a quinta, um título, acredito que... Ah, não, é o brasileiro, sub-17. tem- Tô repetitiva, né? Foi mal. Não, porque, cara, as pessoas ali, todas elas estavam Vamos ter que mudar essas envolvidas, né? perguntas. Vamos ter que mudar essas perguntas. Ou a gente vai ter que... Ou vai ter que parar de chamar a gente que trabalhou no Sub-17 do Flamengo. Vai ter que botar, de repente, uma outra categoria aí pra gente, né? Pra eles falarem, de repente, um outro dia ali. Vou porque- chamar o pessoal lá do Sub-11, do Sub-12. Inclusive a gente que tá há mais tempo, né? Lá É. no Flamengo. Acho É. que também tem isso, né? Exatamente. Entrou muita gente nova Entrou depois, nas bastante categorias. gente. Muda muito enfim. o cenário, né? É. Ó, aqui também a gente tem o nosso segundo quadro, que é o Universo Rubro-Negro. Que é aquele universo paralelo em que a gente vai criar situações aqui hipotéticas, multiversos, e vamos Lá vem. fazer essas perguntas pra você, beleza? Então, ó, tá aqui. Se você pudesse escolher um jogador do passado, de qualquer time, pra fazer parte do atual elenco do Flamengo, quem seria e por quê? Tem que ser conhecido ou pode ser das categorias de base? Pode ser das categorias de base também, sem problema nenhum. Vou falar do Darlan. Darlanzinho, grande abraço, Darlan. Ele é zagueiro, né? Nosso do Sub-20. Que legal. Ele é um... Darlan. Eu vejo que ele tem um perfil, assim, exemplar, né? De atleta. E ele cabe justamente no atleta que, de repente, não é tão talentoso. Ele faz o simples, né? Você pode até me falar das ações exatamente. básicas ali de um zagueiro. E ele consegue ser, assim... perfeito, né? Nessas Exatamente. ações simples. Exatamente. Eficiente, É. né? E as habilidades sociais do Darlan são incríveis. Eu acessei muito ele para trabalhar com o 04. Ele é um líder, para mim, incrível, né? Tem que cobrar na hora que tem que cobrar, enfim. E ver ele no profissional, acho que também seria uma realização profissional, né? Para mim. O Darlan é o típico, não vou falar nem atleta, mas ser humano que aonde ele estiver, ele vai fazer tudo muito bem feito. Se vai ser jogando profissional, se vai ser daqui a 15, 20 anos. Independente das circunstâncias, exatamente, né? Se ele tiver numa profissão, ele vai fazer tudo bem feito, porque é um ser humano sensacional. Legal. Sensacional. Fica um abraço. Grande pro abraço, Darlan. E fica na sua torcida também, para que Sim, ele possa claro. né, chegar e realizar o sonho dele e também a Duda ter essa satisfação de ver. Não, porque eu acho que tá no momento
de transição que você tá vendo realmente essas pessoas Sim, que você com trabalhou certeza. desde o sub-14, chegando no momento de profissional e queria até abrir um parênteses assim, como que foi a questão da preparação? Porque o sub-20 esse ano fez jogo no profissional. Fez. Como que foi isso? Rafa, foi muito doido, né? Porque a gente sabe que a gente não tem uma preparação... Vai lá. É tipo assim, né? Vai lá, vocês vão fazer o jogo agora. isso. Vai. Amanhã. Depois de amanhã. Literalmente é isso, né? Então, assim, o atleta que tá no sub-20 do Flamengo, ele tem que Já tem que estar preparado. tem que estar preparado para tudo. Tudo mesmo. E no sentido até de estar lá no dia, na hora, não, tu vai descer. Ou vice-versa. Tu vai subir agora. Tá no meio do treino, ó. Sobe mais 2, sobe mais 4. E por aí vai. Então, essa conversa de profissional e sub-20, ela é muito mais aberta do que antigamente, né? Acho que tem essa oportunidade do atleta hoje em dia estar vivenciando esse contexto. Mas, em contrapartida, eu vejo que está algo muito precoce. Que, às vezes, você não está preparado para treinar num profissional. Mentalmente falando, tá? Sim. Não estou falando da parte técnica, tático, nem nada disso, não. E o meu trabalho, nesse sentido, é a gente fazer essa reflexão, né? Quais são as virtudes que, de repente, um zagueiro da posição lá de cima tem? Como é que a gente pode trabalhar nisso? Para você chegar mais ou menos ali no mesmo patamar, não sei o quê, enfim. Passa muito por isso o trabalho também. Mas como é que foi essa satisfação para você ver também, né, eles atuando e depois tendo uma vitória também na estreia, né, contra o... Foi uma realização, gente. Eu brinco que esses meninos, às vezes, são nossos filhos, né? Que a gente passa mais tempo no clube É verdade. do que em casa. Do que com a Maiazinha. Do que com a Maia. Mas a maioria, né? Matheus França, Vitor Hugo, Matheus Gonçalves, que teve um reconhecimento, né? Com todo mundo ali da base, incrível. Ele deu uma camisa para todo mundo que passou ali pela trajetória dele. E eu achei isso incrível. Cleiton, cara, tem muita gente, né? E você fazer parte dessa história... Leonan também fez parte da história do Vinícius Júnior, né? Eu acho que é muito legal você acompanhar essa trajetória. Não tem preço. Porque parece que Cara, eu fiz parte também, né? Desse sonho. Pertencente Sim, desse é um pouco sonho. de você acessando, chegando no lugar que eles estão ali, Isso chegaram, né? Que eles chegaram também, né, cara? Isso é muito legal, É. essa realização. Né? Passaram anos, né, dentro do clube, né, cara? Vivenciaram muitas coisas, muitas pessoas, muito aprendizado. É sensacional. Vamos lá. Se você pudesse escolher um superpoder, tá, para todos os jogadores do Flamengo, qual seria e por quê? Inteligência emocional. Inteligência emocional. Pô, tem que falar da minha Eu área, tenho né, que levantar Rafa? a Senão, bola, né? não vou falar da Então. parte técnica, tática, não, né? Pô. Porque eu vejo que é o diferencial, Rafa. Por tudo aquilo que a gente vem discutindo aqui, né? É o que vai fazer a diferença lá na frente para eles, é o que vai sustentar ele a longo prazo dentro de um processo de um profissional, né? Futebol profissional. Não tem jeito. Hoje em dia, não só dentro do esporte, mas eu vejo que as empresas atualmente só contratam pessoas, né? Que têm o QE maior do que o QI. Sem dúvida. Então, graças a Deus, isso está mudando, né? O foco está mudando. E é isso. Inteligência emocional. Vamos lá. Um jovem talento da base do Flamengo está prestes a fazer sua estreia como titular em um clássico. Como você prepara mentalmente para lidar com a pressão e as expectativas desse jovem? Boa pergunta, hein? Foi tua produtora. Foi. Foi? Foi. Gostei dela. Ela Aí. tá estudando, hein? Tá estudando cara, mesmo. Tá. Primeiro, eu preciso entender quem é esse atleta, né? Qual é o jogo que ele está subindo? É um clássico, não é? Qual é o contexto que ele está subindo, né? Quais são as expectativas dele para esse jogo? Entendendo quais são as potencialidades dele, que ele pode evidenciar isso nesse jogo. Quais são os anseios dele? A gente prepara, faz a análise do contexto e entende quais são os tipos de estratégia que ele pode lidar para cada um desses tipos de situações que podem ocorrer. Fora as técnicas de nível de estresse, ansiedade, né? Às vezes ele está muito nervoso, está com ataque cardíaco ou sudorese nas mãos, enfim. E aí a gente aplica as técnicas, né? Isso tudo é trabalhado. Perfeito. Aí. Nossa Sensacional. diretora tá demais. Vamos lá. Ó, imagina que você é responsável por motivar os jogadores antes de uma decisão de pênalti na final da Libertadores.
qual seria a sua estratégia para deixá-los confiantes? Eu tenho que necessariamente motivar eles? Eu não não faço. necessariamente. Aí faz a sua... O que você acharia que seria melhor dentro desse momento? Então, até trazendo mais pro meu trabalho, né? No dia a dia, a gente faz todas as intervenções, as abordagens, e eu dou ferramentas para os atletas. No dia do jogo, é o dia que eu estou observando. Se eles estão conseguindo colocar em prática tudo aquilo que a gente desenvolveu durante a semana. Então, na hora do jogo, eu confesso para você que eu não faço nenhum tipo de intervenção. Porque entende-se que eu tenho que dar autonomia àquele atleta para ele saber lidar com qualquer tipo de adversidade que ele está lidando. Aprendizado, né? Ah, Duda, qualquer caso, então você... Não, também não é bem assim. A gente tem que ter esse feeling ali na hora, né? Dependendo do jogo, enfim. Que já aconteceu, eu teve que, na hora do intervalo, ter que abordar um menino, se lesionou, tá chorando, enfim. Existem esses casos. Mas eu opto, na hora do jogo, não fazer nenhum tipo dessa intervenção, né? E aí, a motivação para os pênaltis, isso vem não no dia, é lá atrás, né? Durante os treinos. É o treinamento mental que eu chamo no treino. E aí, junto à comissão técnica, vamos contextualizar aqui. Finge que esse time está perdendo. Como é que vai ser a batida de pênalti? E aí, técnica novamente de respiração. Entendeu? Perfeito. Cara, legal, hein? Não, sensacional. As perguntas aqui estão alto nível, tá? Ó, nossa última pergunta aqui. Um jogador jovem das categorias de base do Flamengo está enfrentando dificuldades para conciliar os estudos e os treinamentos. Como você ajuda a equilibrar essas duas áreas importantes de sua vida? Caraca. Isso vai depender muito também do momento que ele tá, né? Dentro do clube. Por isso que Fase competitiva, né? Essa análise do contexto, né? Onde o atleta está inserido é importante. No âmbito escolar também, né? Porque às vezes tem momentos que são mais agudos em termos escolares. Ah, por exemplo, tô mais pronto, tá mais perto do final do ano, assim. Tô né? em recuperação. Tá naquela época que a gente ficava de recuperação, né? Sim. E aí teve até um caso desse, né? Que eu sentei com o atleta e montei um planejamento mensal, semanal dele. Estruturei a questão de horários de treino. Tá, vai para casa, chega aqui em casa que horas? Tá, almoça. E aqui? Será que não dá para você estudar? Se dedicar ao seu estudo? Então, assim, é montar estratégias mesmo com o atleta, né? Entendendo que, dependendo da fase competitiva, a prioridade é o futebol, não tem jeito. E, outros lados, a prioridade vai ser a escola. E aí, a gente tem que adequar também as expectativas e realidades. Né? Perfeito. Perfeito. Mais alguma dúvida, Léo? Pô, foi sensacional tudo aquilo que a gente falou aqui. Foi então, muito bacana, né? Exato. Vou pedir também um conselho. Então, se você pudesse dar um conselho pro pai ou pro... Vamos dividir esse conselho? Conselho pro pai de atleta, pra mãe de atleta que está nesse processo de querer, busca né? de busca pelo sonho, de inserir o filho no clube. Qual que seria o seu maior conselho assim para os pais? Eu vou ser bem sucinta. É enxergar o filho deles para além do atleta, do jogador. É enxergar um ser humano, né? Que tem outras valências a não ser entregar resultado, enfim. Perfeito. E para o atleta que está em busca desse momento, desse sonho, qual seria o seu conselho? Se desenvolver pessoalmente, né? Porque o mercado vai exigir isso dele. E aí entra questões de autoconhecimento, como eu já falei aqui, disciplina, capacidade de adiar recompensas, que hoje em dia é tudo assim para eles, né? Confiança, trabalhar essa questão do feedback, vai até o teu treinador, procura um feedback, troca com ele, não tenha medo, né? Eu acho que essa aproximação, esse tipo de relacionamento é fundamental para esse crescimento dele. A regulação emocional, né? Entender como é que eu estou me sentindo em determinados momentos da minha vida, do meu contexto esportivo. Foco, né? A atenção voltada para aquilo que a gente quer tanto, que é o nosso sonho. Eu acho que são essas 5 coisas, né, que eu falei. Muito bom. Acho que é isso. Ô, Rafa, vou fazer Perfeito. uma perguntinha. Que Pode eu acabei fazer. que a Duda falou disso agora, me deu uma reflexão aqui. Duda, a gente logicamente está se falando o tempo inteiro de atletas, e como você falou, você também cuida dos atletas e cuida da comissão técnica. O quanto
é importante, eu queria que você fizesse uma reflexão, uma consideração sobre isso, quanto é importante também o profissional que está ali também receber feedback. Qual é a sua opinião sobre isso? Tem que existir, né? Em qualquer área da nossa vida, eu acho que o feedback é uma ferramenta valiosíssima e se a gente souber aplicar, ela só enriquece ainda mais, né, a pessoa. Confesso para você que o trabalho com as comissões, para mim, é o mais difícil. Por quê? Não é pela abertura, muito pelo contrário. Mas eu vejo que os profissionais hoje em dia estão mais capacitados, então te questionam mais, né? E trazer isso para a prática. Vamos trazer isso para a prática, Duda. Tudo que é prática, tudo que é resultado, né? É o que eu falei para vocês. Quando eu pego as avaliações psicológicas dos atletas, eu transformo isso em dados, porque Perfeito. fica muito mais fácil para vocês fazerem uma leitura. Pô, quanto de porcentagem de otimismo ou pessimismo tem dentro da minha equipe? Como é que é o nível motivacional dentro da minha equipe? Foco. Cara, 50% da tua equipe é focada, a outra porcentagem tá desfocada. Vamos trabalhar, enfim. Então, eu vejo que essa construção é feita no dia a dia e eu gosto de trabalhar na prática, né? Como eu falei, no treino. Então, eu também tenho que fazer essa leitura de até onde eu posso ir. Porque eu não quero chegar aqui, ó, Mário, meu treino hoje vai ser esse aqui. Seu treino hoje vai ser esse daqui, tá? Não. O psicólogo também tem que ter essa habilidade de entender até onde ele pode ir. Perfeito. De construir com essa comissão, né? A questão mesmo com os preparadores físicos, aquele exercício de tomada de decisão, foco, estímulos alternativos. Isso também é construído, né? E eu vejo que o feedback, voltando para o que você falou, entre a comissão, que muitas das vezes não existe, se perde, né? Por conta da correria do dia a dia. E isso eu tenho estimulado muito, essa roda de conversa mesmo. Muito maneiro. Né? Roda de conversa. Essa semana mesmo eu tive... Caíram no pau? Caíram no pau. Mas a gente vê que ali sai muita coisa positiva e construtiva, né? Para dentro do processo. E por que não isso também trazer junto... O Gilberto estava, né? Que é o coordenador técnico da categoria. Foi bem legal. Mas também por que a gestão, né? As pessoas de cima também não fazem esse movimento. Esse elo, né? Perfeito. Que é tão importante. Que também é um profissional que está em desenvolvimento, está buscando qualificação e também quer crescer dentro do processo, né? Claro. É isso aí. Que o Gilberto também está convidado já, Rafa. Cara. Só estamos vendo a agenda. Caraca, eu tô só lembrando os nomes aqui e vocês convidando, Exato, né? O Gilberto a gente já convidou, exato. só que acabou que ele não conseguiu por devido ao horário. Mas a gente vai trazer ele aqui também. É isso aí. Duda, queria te agradecer pela presença, pelo papo, cara, muito enriquecedor. Eu acho que a gente tem muita informação para todos os pais, né, para todas as pessoas que estão nos assistindo. Acho que foi uma aula, né, na verdade, no sentido da palavra fundamental, né, para as pessoas que querem realmente seguir no segmento do futebol e outros esportes também, né, porque a gente falou de muitas coisas aqui, falou de muita questão do ambiente familiar. Então, queria te agradecer, né, de verdade, por todo o carinho que você tem com as escolas do Flamengo, com a participação sua aqui, pela terceira vez conosco, mas hoje, né, pela primeira, né, presencialmente no nosso podcast. Então, queria te agradecer de verdade, cara. Obrigada, Rafa. Obrigada, Leonan, pelo convite. Fiquei muito feliz pelo convite. E eu queria também, assim, parabenizar vocês, né, para dar essa oportunidade para os profissionais falarem. Vocês estão dando voz, né, a quem está sempre por trás do trabalho, esse staff todo. Acho que também seria legal, olha eu já dando pitaco, chamar alguém do Departamento de Desenvolvimento Humano, a Patrícia. Vamos, a gente já falou da Patrícia aqui. Já falou da Patrícia, a gente vai trazer a Patrícia também. Porque é um departamento, assim, fundamental, né, que está crescendo tanto lá dentro. Com a Prijo, né? E depois a gente quer trazer também para fazer uma mesa redonda. A gente quer trazer, Só não me traz com a minha comissão, não. Que mesa a gente vai redonda falar, com várias pizzas, né, Rafa?
Rafa. Exatamente. Nossa, eu vi, ó, Mário Jorge comigo, com o Juninho, vai ter resenha. Vai virar até- resenha isso aqui. Então, ó. exato. E aí a gente já tem que falar aqui com o pessoal do estúdio, ó, já prepara aí a mesa redonda, uns 5 microfones aí e bota a bateria na câmera aí, porque vai Vai ficar longo a vai parada. ficar longo. galera. É isso, meninos. Ô, Parabéns aí pelo Duda, trabalho de vocês. obrigado por ter vindo. Parabéns por toda a construção que você vem fazendo dentro do clube. Você sabe que eu sou muito fã e admirador do seu trabalho, mais conhecido como Dudinha dentro do clube. Dudinha. Parabéns por tudo, aquilo que você tem feito, né, nas categorias de base do Flamengo, sem dúvida nenhuma. A tua influência é muito impactante para que a gente cada vez mais consiga transformar esses atletas e eles busquem de fato o sonho deles. Parabéns pela pessoa que você é, parabéns pelo profissional. Você pode ter certeza que daqui a alguns anos a sua querida filhinha amada, Maiazinha, vai estar vendo e vai ter muito orgulho de poder vivenciar isso. e ver de fato o que a mãe dela representa para o futebol, para o esporte. E muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Isso aí. E eu tenho alguns recados finais, né? Vamos. Eu tenho alguns recados finais. Primeiro, para o pessoal que está nos assistindo, por favor, já deixa aquele like, já compartilha, já se inscreve no canal. Eu não esqueci do presente da convidada, porque ela já está Já está usando vestindo. Esse o casaco, presente. Rafa. Exatamente, esse casaco. Agasalho. Agasalho. Vai dar ciúme em algumas pessoas. Vai ter gente que vai querer esse casaco aí. Mas, para Agasalho. você ter esse casaco, esse agasalho, tá? Você tem que vir aqui, né? No nosso podcast, no Papo de Craque. Então, né, os profissionais do Flamengo que se sentirem, né, um pouco enciumados, não tem problema. É só vir tá? aqui. É só vir aqui, Conversa né, a gente com a bate gente. um papo, tem uma pizza, né? E a gente tá aqui, né, de braços abertos para receber todo mundo. E para você, né, que não é profissional do Flamengo, mas quer também adquirir esse agasalho, como é que faz, Eliana? Como é que Por faz? favor. Só entrar no nosso site, tá? www.escolaflamengo.com.br, tá? E você vai ter lá o nosso e-commerce e tem vários produtos. Não só esse agasalho, mas também como corta-vento, boné, né? Muito chuteira legais. agora que a gente tá Chuteira, lançando muito bacana. também. Uma Tem chuteira. chuteira pra mim? Tem. 34 que eu calço. Tem sim, 34? tá. A gente tem chuteira Aí, ó. a partir de que numeração? 24? 20 o quê? 29. 29. Aí. Tá? Então, Pra chuteira assistir treino, gente. Eu fico lá. oficial, tá? Então, ó, nossa diretora, por favor, vamos presentear a Duda com uma chuteira. Tá? Qual o número? 34. 34. Sim, Qual? 11. Ó, a gente tem algumas cores. Depois mostra pra ela também, Adoro, pra ela vou poder escolher. escolher, tá? A chuteira dela. E pra você também é só acessar o nosso site, no nosso e-commerce. Tem todas as chuteiras, todos os modelos, tem boné, tem tudo aí pra você. E pra você que não nos segue no Instagram e nas outras redes sociais, por favor, né? Vamos lá, vamos querer aí, tá? Então já segue lá, @Escola Flamengo no Instagram, no TikTok é @Escola Flamengo Nacional, correto? E também se inscreve no nosso canal no YouTube. Esqueci de alguma coisa, minha diretora? Não esqueci. Pela primeira vez eu dei o... Hã? Ah, isso... Tinha que esquecer alguma coisa. Ela não podia me deixar assim, invicto, assim. Então, ó, para você que não é aluno da Escola Flamengo, mas, né, que quer fazer parte da maior rede de escola de futebol do Brasil, basta também acessar o nosso site, que tem lá, agende a sua aula experimental. A gente tem mais de 270 unidades em todo o Brasil, então tenho certeza que tem uma unidade próxima de você e você pode fazer parte desse time campeão. É isso, minha diretora? Perfeito. Duda, muito obrigado. Obrigada, tá? meninos. Muito obrigado, galera. Tá? E até a próxima. Lembrando que nossos episódios, toda quinta-feira, se o Patrick subir. Um abraço.